Professor, Vamos lá, crianças. Gravação iniciada, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, estamos online e estamos juntos em mais uma aulinha de inglês para o nosso querido curso de inglês para o concurso. Beleza? Senhores, não tem muito o que ficar de lero-lero com vocês, tá? Temos agora que continuar nosso conteúdo. Hoje, né, nós vamos continuar aqui nossa programação normal e a aula de hoje é super fácil. Sei que vocês estão se perguntando aí, Santinho, qual que é a aula de hoje? Estou muito curioso. E aí, molecada? Hoje aprenderemos os nossos queridos substantivos. Vocês meio que já estão aprendendo assim, né? Ainda que não de maneira explícita, mas já estão conhecendo aí. Já conhecem, por que não? Essa classe gramatical do inglês. Veremos, molecada, um trechinho, né? Na verdade, uma partícula que cai pra caramba. Vocês precisam conhecer, só saber que existe mesmo, tá? Não tem nenhum segredo. Que é o there is, there are. E, por fim, estudaremos, né, um assunto muito importante. Isso aqui é a parte mais importante da aula, tá? Que é a parte de conectivos. Aí porque adora perguntar sobre conectivos, né? E perguntar a vocês se vocês conseguem compreender a relação que o conectivo estabelece entre os dois períodos, tá? Nós aprenderemos aqui os principais conectivos. Tem um pouquinho de decoreba, mas existem, né, aqueles que são clássicos e sem grandes dificuldades vocês ficarão craques na matéria de hoje, beleza? Começando, então, o nosso primeiro assunto. E outra coisa, molecada, queria também dar as boas-vindas aí, caso nós tenhamos aqui alunos experimentais, tá? Caso você esteja pela primeira vez aqui hoje, né? Levanta a mãozinha aí, só para eu saber se temos aí. Ah lá, Felipe Rufo. A Matheus é prata da casa aí há muito tempo. Porra, Mota Moreira, pelo amor de Deus. Luca, sejam bem-vindos, tá, molecada experimental. Então, se você está aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o professor Santos, sou um cara maneiro, bonito, educado, inteligentíssimo e bom de desenrolo. A molecada está aqui, não me deixa mentir. Espero que vocês continuem conosco, tá? A prova está chegando, dá tempo de vocês pegando o curso de agora até o dia da prova, se vocês derem um gás maneiro, recuperar um pouquinho do que vocês perderam no curso, tem condição de chegar forte para a prova, tá? Então, confia no processo. Estamos aqui para auxiliá-los, beleza? E, molecada, avançando, tá? Não tem muito o que ficar de lero-lero, não. Vamos começar, então, com os nossos substantivos do inglês, molecada. Não tem muito segredo, tá? Nós estudamos lá no assunto de português, a classe gramatical de substantivos, né? Nós entendemos, compreendemos que essa é a classe gramatical responsável por nomear as coisas. Os substantivos dão nome às coisas. Como assim, Santinho? É isso. Porra, inventaram essa merda aqui. Como é que chama isso aqui? Como é que nomeia essa coisa aqui? Ah, alguém foi lá, falou que era uma caneta. Ah, caneta. Teve um outro cara lá que foi, inventou essa porcariazinha aqui, inclusive, ó, olha aqui, homem. Puta que pariu, cara. Todo gostoso. Mas enfim, senhores. Alguém inventou esse aparelhozinho aqui, tinham que chamar de alguma coisa. Ah, telefone. Substantivo telefone, substantivo caneta. E isso para coisas, né, objetos inanimados, nomes de pessoas, substantivos próprios, tá? E aí, enfim, substantivos são a classe gramatical responsável por dar nome às coisas. Dar nome a sensações. O Mota estava desenrolando com a garotinha que ele falou, ele estava se sentindo o quê? Nervoso, né? Nervoso é o estado que ele estava, já um adjetivo. Mas qual que é o nome, né, da coisa que representa o estado de estar nervoso? É o nervosismo, né? Então, nervosismo é um substantivo abstrato, obviamente, aprendemos isso, né? Que deu um nome àquela sensação de você ficar, ai meu Deus, o que eu falo agora? O que eu faço? Nervosismo, beleza? Então, molecada, conceituando é isso, tá? Substantivos, né? São a classe de palavras responsável por nomear as coisas, tá? Da nossa vida. Sejam elas concretas, abstratas, enfim. E aí, molecada, como eu falei, essas coisas podem ser concretas, aquilo que é tangível, aquilo que você consegue representar, né? Que você consegue demonstrar assim de maneira, ó, isso aqui é isso. Né? Cuidado, não vou repetir agora, mas existem algumas variações do que você demonstra, né? Do que você representa e do que você coloca uma ideia, né? Por exemplo, isso aqui, sei lá, o amor. O amor é um substantivo concreto ou abstrato? Ah, é concreto. Por quê? Porque dá para representar. Aí você faz um coração. Não, seu animal. Isso aqui
É um coração. Você representou um coração. Substantivo concreto, coração. Agora, o amor é um negócio abstrato. Você não representa, você não toca, você não transfere, você não guarda no bolso. Entendeu? E aí sim, os substantivos abstratos são esses que eu acabei de falar, né? Intangíveis, indisponíveis. Temos os comuns, né? Que dão nome às coisas comuns do dia a dia. E os próprios, tem letra maiúscula, né? São mais particulares, nome de pessoa, nome de rua, nome de cachorro, enfim. E aí temos isso aqui é importante. Os contáveis, para o inglês isso aqui é muito importante. Os substantivos contáveis, os incontáveis, tá? Contável, molecada, é simples, é aquele que admite plural. É aquele que você diz, né? Se ele está na forma do singular ou na forma do plural. Se você consegue indicar quantidade dele. Né? Os incontáveis, por sua vez, eles são substantivos em que você só consegue representar ele na forma do singular. Eles só existem no singular. Porque é incontável. Ele é como se fosse um fenômeno, né? Ele não é contável. Não existe 1, 2, 3 daquilo. É aquilo, mais nada. Tá? E, molecada, para a prova de vocês, né, quando a gente fala de substantivos, vamos focar apenas nos contáveis e incontáveis, tá? Isso aqui que é o nosso objeto de análise, tá? Nós já estudamos isso na aula em que nós falamos sobre quantificadores. Quem lembra, né? O some, o any, o much, o many, um é para contável, outro é para incontável, né? Então, isso aqui nós já estudamos, mas não custa relembrar. Criançada, rapidamente, tá? O que são substantivos contáveis? São aqueles que possuem uma forma do singular e uma forma do plural. Ou seja, eles admitem plural. E eles precisam ser precedidos de um número, que vai indicar a quantidade, ou de um artigo, que os introduzem. Então, vejam, senhores, magazine. Molecada, eu tô vendo chat, zoando, pergunta e resposta. Vocês não estão prestando atenção nada que eu tô falando, tá? Depois reclama aí que não sabe nada. Então, para com ele, rapidinho, vem aqui comigo. Por exemplo, substantivo magazine, que é a revista, em inglês. Vejam, senhores, revista. Uma revista, 2 revistas, 3 revistas. Vejam, né? Que é um substantivo comum, que admite plural, ou seja, ele é contável, né? E aí, esses substantivos, eles são precedidos de ou um numeral, 1, 2, 3, 4, indicando quantidade, ou de um artigo, né? Definido ou indefinido, né? A magazine, uma revista, ou the magazine, a revista. Certinho. Diga, Moreira. Você acompanhava alguma revista quando você era menor? Cara, na minha época, eu gostava muito de revista de videogame, cara. E hoje em dia não existe mais, né? Ação Games, Game Station. Cara, eu adorava, né? Era caro na época, mas a gente juntava o dinheirinho ali, todo mês comprava Ação Games do mês, era muito bom. Troco do pão. Gostava muito. Hoje não existe mais isso, né? Pegava o dinheiro do lanche, né, Santos? Porra, a Ação Games eu ficava na banca, assim, sabe, vendo a capa. Aí tinha a capa do Snake lá do Metal Gear Solid 2, tá ligado? Do Play 2. Eu ficava assim, cara, parece filme. Porra, era muito maneiro, muito maneiro. Mas, enfim, quer falar, West? Não? Ah. Cara, olha só, para com essa porra de parear comigo. Que negócio chato. Pelo amor de Deus. Diga, West. Morreu, West. Morreu. Então, West, Morreu. vou abaixar sua mão, qualquer coisa você chama de novo, tá? Quando você ajustar seu áudio aí. E aí, molecada, voltando então, tá? Esses são substantivos contáveis, né? Aqueles que admitem plural e são precedidos de artigo ou de numeral, tá? Não vou ficar aqui zumbando demais. Se temos os contáveis, temos os incontáveis. Cuidado, molecada. Não simplesmente fiquem colocando, né, tentando fazer da cabeça de vocês. A dica é que substantivos incontáveis, em regra, eles são substâncias químicas ou produtos, substâncias, quaisquer. Conceitos abstratos. Ou aquelas coisas abstratas que não possuem plural e que não podem ser precedidos de palavras que definem unidade. O substantivo abstrato, molecada, ele não faz sentido você falar em unidade dele. Ele é como se fosse um fenômeno. E aí, molecada, por isso, eles são sempre no singular. E a concordância verbal com substantivos incontáveis é sempre no singular, tá? Porque ele é como se fosse uma única coisa, né? É um único fenômeno. Então, por exemplo, milk, leite.
leite. Esse copo tem leite. Nessa garrafa tem leite. Eu esqueci de comprar o leite. Professor, Diga. o senhor toma muito leite? Você prefere quente, né, professor? Ai, Que esses moleques. prefere temperatura ambiente? Cara, eu tô explicando uma parada difícil. A dúvida. Não. Professor, você bebe muito leite? Cara, achei. Não é possível. Expulso o Cerqueira. Foi o Cerqueira, não foi? Vai virar, sua hora de Ei, brilhar. cerqueira, boa, mano. Mas você não merda. respondeu se gosta de levar tomar leite. Expulsa ele aí, ver, antes que ele saia por conta. Daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta. Obrigado. Então, crianças, Você não vai esperar essa tão cedo. Ô, Santinho, você expulsou o Pô, cara e nem perguntou respondeu de ele, né? eu não vou responder essas merdas. Você bebe muito. Cara, é muito escroto. Voltou cara. cerqueira já. Prossegue com a lei, professor. Mas enfim, vejam, senhores, leite, por mais que na cabeça oca de vocês, um leite, 2 leites, 3 leites, na verdade não faz sentido. O que você tem é um copo de leite, uma garrafa de leite, um saco de leite, né? O leite ele vem num compartimento. E aí, quando esses substantivos estão em compartimentos, veremos no próximo slide, aí sim ele é contável. Mas o leite, molecada, é leite. Leite materno. O bebê vai beber o leite. Daqui a pouco eu vou tomar café e vou preparar o meu leite. Não é um leite, 2 leites, 3 leites. Tá entendendo? É um negócio bem assim, conceitual, tá? Eu sei que quebra um pouco a mente louca de vocês, mas é mais ou menos isso. A mesma coisa, ó. Rapidinho, deixa eu concluir aqui. Research, pesquisa. Ah, uma pesquisa, 2 pesquisas, 3 pesquisas. Tá, existe no português, mas pensem que no inglês, o cara que, né, quando ele pensou nesse substantivo pesquisa, ele está se referindo a um processo, a um fenômeno de você ir lá e fazer uma pesquisa. Então a pesquisa tem início, meio e fim, acabou. Não é 1, 2, 3, 4. É o fenômeno pesquisa. E isso serve para o tempo também. Tempo não é 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Ah, professor, mas o futebol ele é jogado em 2 tempos de 45. Aí eu fico puto, né? Porque, cara, não é tempo. Santos, é 2 intervalos de tempo. 2 etapas. Muito bem, Abreu. Então, vejam, você chama de tempo, mas é porque você é um animal. Você não entende que, na verdade, ali são 2 o quê? Períodos. Aí sim, período. 1, 2, 3, 4. Agora, o tempo. Tempo. É fenômeno. Não existe 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Não existe, tá? Por mais que você Professor, saia falando isso por aí. Fala assim, no caso do queijo, não se conta queijo, né? Conta. O queijo, molecada, ele já é um objeto. Queijo. Tem um queijo, tem 2 queijos. Pode ser o objeto queijo. Ô, Santinho, mas aí não se conta por rodela? Uma rodela de queijo, 2 rodelas de queijo. Cara, Cara, irmão. A Vieira, te terceira consagra. piada é só hoje. Cara, Hoje o xerife trabalha. Hoje o xerife pior que trabalha. a pergunta dele não é tão idiota quando a gente fala em fatias de queijo, em pedaços de queijo. Só que Senhores, o moleque sim. meteu-lhe um rodela de Ah, queijo. não, aí, o sacanagem. Cerqueira ele tem uma dúvida melhor no chat, olha lá. Não vou olhar porra nenhuma. Mas, crianças, sempre se vocês pegam um substantivo abstrato e vocês particionam ele, né? No caso, compartimentalizam, o queijo ele já é contável por si só, tá? 1 queijo, 2 queijos, 3 queijos. Mas a fatia também. Então, criançadas, preste atenção na diferença. Não é uma. Eu não quero que vocês pensem como regra. Esse é, esse não é. Desenvolva a capacidade analítica de entender que, porra, esse substantivo aqui ele é uma substância, ele é um Ô, fenômeno, professor, tá? Não um objeto. Diga. minha professora da escola disse que queijo não era contável. Então, eu acho que é. Ô, Santinho, Não, mas é porque aqui- não, olha. deixa eu pensar direito aqui. No português é, tá? No inglês, não. Porque, mais uma vez, você fala o quê? Slices of cheese. Cheese. O cheese, ele funciona como se fosse o leite também. É um produto que está ali. Não é um queijo, 2 queijos, 3 queijos. Assim, você até pode pensar no queijo como um objeto, mas no inglês o queijo também é um ingrediente. Né? Então, em regra, substâncias, ingredientes, né, alimentos assim, que não são facilmente contáveis, a não ser que você o particione, são em regra incontáveis, tá? A sua professora não está muito errada, não, tá? Até permita-me. Ô, Santinho, Queijo não é aquele Diga. negócio que eles falam quando vai tirar foto, mano. Sim, cara, mas porra, é só pra você forçar o sorriso, né? Cheese.
Mas, enfim. Estão entendendo, né, criança? Diga, Pedro Henrique. Professor, agora eu fiquei com uma pequena dúvida. No caso, tipo, para esse tipo de substantivo poder ser contável, precisa colocar, por exemplo, sei lá, no caso, um litro de leite, alguma coisa assim. Você precisa Aí, no caso, estabelecer botar a forma de medir. uma unidade de medida para ele, tá? Ou quantidade, ou fatia, ou garrafa. Aí ele se torna contável. Eu vou falar isso no próximo slide. E, Beleza? professor, também fiquei com uma outra dúvida. Quanto basicamente, eu diria que é quase exatamente só quanto ao exemplo tempo. Tipo, tempo, eu acho meio confuso, não dá para ser contável, tipo, porque, tipo, eu acho levemente contraditório, não entendi muito bem essa parte do... Pensa, Pedro Henrique. Professor, eu conto tempo. Você conta? Um tempo, 2 tempos. Pensa no substantivo tempo. É igual dinheiro. Dinheiro é contável ou incontável? As pessoas ficam com dúvida. Claro que é contável. Eu conto 1, 2, 3, 4. Incontável. Você Reais. conta reais, você não conta dinheiros. O Eu tempo conto é a mesma dólar. coisa. Você não conta o tempo. Você conta horas, minutos e Segundo, segundos. minuto, tempo. É isso, tá? O tempo como substantivo ele é incontável. O dinheiro como substantivo, o dinheiro é incontável. O que é contável são as partes dele, né? Os reais, os centavos, as horas, os minutos, os segundos. Beleza? Tranquilo, Pedro Henrique? Isso aí é importante ficar muito claro, tá? É que eu tinha ficado, tipo, em dúvida, por exemplo, se o cara falar, sei lá o quê, sei lá, 2 tempos. Imagina assim, tipo... Então, por exemplo, se eu falar assim, 2 times a week, 2 vezes por semana, 2 times. Nesse caso, o tempo é contável? O time é contável? 2 times a week, Eu acho 2 que sim. vezes por Eu semana. Pô, sei, mas é porque times aí não tá como se fosse vezes. É isso. Ah. Times tá como vezes. E vezes é contável, pô, galera. Porra, eu vou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Time. Eu tava basicamente como nessas tempo, situações. tá? Entenderam a diferença? Valeu, valeu. Show de bola. Diga, Moreira. Ô, Santinho, então ingredientes não são contáveis, certo? Ingredientes, em regra, né? Como a substância, não. Tá, então, tipo assim, se eu for, por exemplo, pimenta do reino, vai, sal que é mais fácil. É uma Sal. colher de sal e Sim. o queijo, que também seria ingrediente, eu teria que falar uma rodela de queijo ou não E precisava? rodela, cara. Rodela, porra nenhuma. Rodela. A Ô, Santinho, fatia, sei lá, meu. rodela é o inteiro, é o queijo inteiro. É só rodela inteira, entendeu? Vocês falam Você isso aí na compra queijo em faculdade? círculo, Rodela? mano. Tu fala rodela? Rodela Não de sei, queijo. Santinho, tô fazendo só pra te zoar mesmo. Eu estou percebendo. Moreira, sem perguntas idiotas. Você é mais inteligente do que isso. Apesar de não parecer. Diga, Mota, rápida. Mas, cara, isso aqui é assunto fácil, tá? Eu não quero ficar aqui também a noite toda, não. Fala. Não, passei a vez, vou falar não. Fala, Abreu. Ô, Santos, carne é contável? Não. Cara, que agora eu parei pra pensar, os ingredientes são Carne é um contáveis. Eu tava ingrediente. tentando pensar em alguma coisa que era contável, mas em português é contável carne, né? Sim, galerinha. É por isso que eu quero que vocês não estabeleçam uma relação direta com o português. Tá? Porque no português, a gente costuma dizer carne. Assim, 2 carnes. Na verdade, são dois pedaços de carne. O inglês só funciona pedaço de carne. Aí sim, é 1, 2, 3. Se você falar só carne, meat, é carne. Não existe one meat, 2 meats. Existe o quê? 2 fatias, 2 pedaços, entendeu? 2 porções. Aí sim. Mas no inglês, em regra, substâncias, ingredientes são incontáveis, tá? Cuidado para não estabelecer um paralelo com o português e vocês serem induzidos ao erro. Achar que no português, eu vou no self-service que só deixa eu pegar 2 carnes. Se pegar um ovo, equivale a uma carne. Quem nunca viu isso, né? Então, molecada, cuidado, tá? E por fim, water, galera. Water é igual a leite, né? Também é uma substância. A água em si é incontável. O que é contável é o quê? A garrafa, o copo, tá? E é isso aqui, ó. Isso eu quero dizer para vocês. Substantivos incontáveis tornam-se contáveis quando representados em recipientes ou continentes. Mas cuidado, molecada, não o substantivo em si, mas o que é contável de fato é o recipiente. Objeto que é usado para poder colocar a substância. Tá? Não é que o water passou a ser contável. O que é contável é o copo. Quantos copos de água? Por exemplo, glass of Professor, water.
Oi? Só que aí nesse sentido não se tornaria tipo um complemento de glass fora. Na verdade, isso aqui é um adjunto adnominal, né? Copo de água. Copo substantivo concreto, aprenderemos isso amanhã, tá? E de água, adjunto adnominal. Que particulariza o tipo do copo. Copo de água. Então, nesse caso aqui, o que é contável é o copo. 1, 2, 3 copos de água. Entenderam, molecada? Mesma coisa aqui, a bottle of milk. Que, na verdade, não é de água, né? De leite. Vejam que o que é contável aqui, em regra, é a garrafa, não a substância, tá? Atenção. E aí, molecada, tem aquela nossa dica que eu expliquei para vocês, né? Pô, Santinho, tem um substantivo que apareceu na prova de picar lá, eu não sei se a questão fala se para usar how much, how many, ou ela pergunta se é contável ou incontável. Como é que eu descubro, né? Tem algum jeito de eu tentar descobrir? Eu que sou apagado. Tem um método que vocês podem tentar aplicar. Não funciona 100% das vezes, né? Se a prova quiser complicar a vida de vocês, colocar um substantivo zoado lá, vai conseguir. Mas a EPICAR não tem esse perfil, sobretudo para o inglês, tá? A cobrança do inglês é razoável. Então, se vocês aplicarem esse método, vai dar certo. Molecada, que método é esse? Simplesmente coloquem o substantivo no plural. Pega o substantivo e coloca no plural. Vê se funciona, vê se dá, vê se soa correto. Eu sei que vocês têm, né, o crivo, às vezes, né, o julgamento meio merda, que vocês nada sabem. Mas eu confio que vocês terão, né, lá no dia da prova, já terão um repertório melhor e vão conseguir julgar isso de maneira objetiva. Coloca no plural, vê se funciona. Vejam, senhores, money, apareceu o substantivo money, dinheiro. E aí, porra, contável ou incontável? Vem um louco da montanha, é contável. Vai contar dinheiro. Calma, criançadas, porque eu estou falando do substantivo dinheiro. Vocês têm que descobrir se o substantivo dinheiro é contável ou incontável. Faz o seguinte, joga para o plural e mete um número na frente, ó, monies, dinheiros, e bota 2. 2 dinheiros. Molecada, eu duvido, eu desafio a vocês a montarem uma frase com 2 dinheiros e essa frase soar minimamente correta. Desafio você. 2 I dinheiros nem have no português two faz monies. sentido. Não, I então, have não. two money. Eu tenho 2 dinheiros. E isso soa correto? Alguém aqui acha que isso é uma frase razoável? Nem Professor, 1000 isso não- anos, professor. Nem 1000 Professor, isso anos. não soa correto nem em português, quem dirá em inglês. Muito bem. Tá? Então, molecada, vejam que é um negócio que soa escroto. Se soa escroto, é porque o substantivo é incontável. Ele não admite essa flexão pro plural. A mesma coisa, knowledge, sabedoria. E se eu usar isso e continuar dando errado, o que eu faço? Como eu falei, a depender do substantivo, pode zoar, tá? Por exemplo, bagagem, luggage. Existe bagagens? 3 bagagens? No português existe. No inglês, não. Então, é uma hipótese de substantivo que sacaneia. Entretanto, não vai cair esses picuinha, tá? Pode ficar mais tranquilo. Agora, por exemplo, pode cair knowledge, sabedoria. E aí, molecada, porra, sabedoria. Contável ou incontável? Vamos fazer o teste? Passa para o plural, bota um número na frente. 2 knowledges. Molecada, mais uma vez, eu desafio vocês a fazer uma frase, em português mesmo, com 2 sabedorias. E essa frase fica maneiro. A One frase que eu math, vou falar até one vai, math, né? 2 knowledges. Eu tenho 2 sabedorias. Tá, mas faz sentido, molecada? Isso é razoável? Não sou meio escroto? Ah, não, professor, mas eu posso ter 2 sabedorias, né? Uma sabedoria em português, outra em matemática. Mas, galera, Não faz sentido, O cara professor. não é compila- casual. Não é um negócio que vocês Não vão é, falar. mano. Não é natural. É por isso que eu falo assim, tem que soar escroto. Não é certo ou errado. Às vezes, tu não vai achar errado, mas se soar escroto, se assim, desagradável, é porque não funciona. Ô, Santos, mas vamos concordar também. Um moleque pra falar, eu tenho 2 sabedorias, uma em inglês e outra em português, ele tem que ser muito burro também, né? É, galerinha, exatamente. Eu não quero falar com essas palavras, até porque, né, palavras machucam aqui, né? Vocês são crianças sensíveis. Mas percebam como que não é um negócio usual, entendeu? Mesma coisa, molecada, poluição, pollution. Passa para o plural, 2 pollutions. Eu fui numa cidade que tinha 2 poluições. Pô, mas isso é um fenômeno.
Poluição exato. sonora e poluição do ar. Tipo assim, até daria, né? Aqui, são duas poluições, uma do ar, outra dos rios. Seria dois tipos de poluição, né? Não seriam duas poluições em regra. Então, molecada, também é mais um que soa escroto. Se soar escroto, quando você joga pro plural, é porque é incontável. E para fechar, né? Letter, carta. Two letters, duas cartas. Ih, molecada, Parece chegaram espada, duas mano. cartas para você hoje. Funciona? Funciona, maneiro. Sim, senhor. Galerinha, Pelo que funciona. eu vi Vejam como suando errado, como é parece meio óbvio. escada. Hã? Se você ouvir meio errado, parece que você fala duas escadas. Né? Duas cartas. Então, criançada, vejam. Nesse caso aqui, a carta vê que é um negócio que funciona, né? Não tem muito segredo. Se funciona, é contável. Entenderam um jeitinho de testar? Confia e vocês vão conseguir descobrir, tá? Mas, mais uma vez, não pode dar de maluco. Tem que fazer o simples, tá? E aí, molecada, nesse caso, falamos, né, de colocar substantivos no plural. E com isso, eu quero que vocês conheçam, e aqui sim, isso aqui é importante, tá? Que é picar. De vez em quando vem com umas questõezinhas assim, um pouco mais técnicas, né? Um pouco mais gramaticais. Break não tem break, não. Em que vocês teriam que formar o plural dos substantivos, tá? E, galerinha, plural de substantivo nem sempre é tão trivial de apenas colocar o S, tá? Mas eu quero que vocês conheçam algumas palavrinhas, picuinha, para que vocês não se assustem caso apareça, tá? Molecada, formação do plural dos substantivos. Regra geral. O que é regra geral? Regra geral. Colocar o S. Porra. Nesse caso, né, o inglês e o português são muito similares. Porque a formação do plural em ambas as línguas é com S, né? O S é a regra geral do plural. Então, por exemplo, substantivo car, cars. Dog, dogs. Cat, cats. Window, windows. Mais uma vez, né? Todos os substantivos aqui admitindo plural. Então, há de se compreender que trata de substantivos contáveis, né? E aí, tudo bem. E aí, molecada, tem 3 regrinhas que vocês não precisam decorar, até porque não vai cair, né? Mas eu quero que vocês saibam que formação de plural de palavras que acabam em S, X, CH ou SH, basta colocar o ex. Tá? Então, glass, box, sandwich, flash. E, molecada, atenção, tá? Tem que ter uma vogal antes, tá? Vogal, mais, tá? S, vou até aperfeiçoar esse slide. S, X, CH ou SH, tá? Vogal mais a letrinha, beleza? Diga, Biero. Então, como é que funciona no caso do glass? Porque tem 2 S's ali, então não tem um S no final, tem uma consoante e o S. Vale os dois, tá? Ah, conta como um só fonema, você quer dizer? Exatamente, tá? Ok. Muito bem, aqui é muito mais atrelado ao fonema, tá? Para a palavra ficar bonita, porque o es ao final, é para você compor um fonema, tá? E aí, veja, temos aqui um glé mais um S, né? Glass. E aí, que galerinha, o plural se faz com ES, né? Glasses. Depois, box, boxes. Sandwich, sandwiches. Flash, flashes. Mais uma vez, é para você, ó, uma sílaba aqui, depois uma outra sílaba aqui, para você formar sílabas, tá? Tem muito, a questão muito mais fonética do que, de fato, ortográfica, tá? É isso. Se acabar com consoante Y, consoante mais Y, tá? O Y vier depois de uma consoante. Aí mata o Y e bota um IS. Simples também, mas mais uma vez, não é para decorar porque não é prova de escrever, né? Então não tem muito problema, mas apenas saibam. Lady, ladies. Library, libraries. Baby, babies, tá? E aí, isso aqui é importante. Essa tem que saber, porque essa aqui é o que cai. É onde tá a picuinha. Palavras terminadas em F e FE, tá? Pô, Santinho, palavra que acaba em F e FE no inglês, pô, nunca vi, tem algumas. E essas caem pra caceta, tá? Molecada, simples assim, você tira o F ou FE e acrescenta o VES, tá? Sério, Santos? Sério, é diferente, tá? É um plural mais anômalo. Então, ó, vejam, knife vira knives. Life vira lives. Wife vira wives. Shelf vira shelves. E leaf
vira leaves. Molecada, vocês conhecem essas palavras aqui? O que é knife? Quem sabe o que é knife? Faca. Faca. O que é life? Vida. Vida. O que é wife? Esposa. Esposa. Muito bem. O que é shelf? Concha. Não. Balcão. Ô, professor, é tipo uma bancada. É mais ou menos Uma isso. prateleira, uma prateleira. É, prateleira. E o que é leaf? Folha. Pokémon Leaf Green Version. Quem já jogou? Eu já. E o Firehead. Leaf Green, Firehead. Também já. É muito bom os dois. Pô, excelente, né? Eles são tipo um remake, né, do Pokémon Red e Pokémon Green lá do Game Boy. Entenderam, Sim, molecada? sim, Esses daqui tem que Yoda, saber, tá? Esses daqui vocês têm que levar no coraçãozinho de vocês. Esses de F e FE, tá? E para fechar, o plural, palavras que acabam em O. Acaba em O, você bota o es ao final, tá? Ó, echo, echoes. Hero, heroes. Potato, potatoes, tá? Meio rolha também. E para encerrar esse assunto, casos especiais. Esses daqui vocês têm que se ligar também. Porque são algumas palavras que têm. Elas são diferentes das normais. Molecada, atenção. Primeira hipótese aqui. Tem algumas palavras que vocês têm que saber. Esse aqui é mega importante. Tem algumas palavras que você vai fazer o plural delas apenas trocando uma vogal. Alisson, não é para botar o S, nem o ES, nem o VES, não. Quem sabia que, por exemplo, temos man, não é homem. Quem sabia que o plural de man é o man com E? Quem sabia dessa porra? Quase ninguém, né? 2.5 men. 2 homens e meio. 2.5 men. Aquela série lá. Tá? Então, beleza. Abaixa a mão aí. Da mesma coisa, mulher, ó. Woman. É singular. Mulheres. Não é womans, não, tá? É women. Women. E esse O aqui, ele passa a se soar como I. Women. Tá? Woman e women. Então, é diferente. Vejam que trocamos os fonemas. Outros plurais anômalos. A tooth. Quem sabe o que é tooth? Dente. Dente. Como que é dentes? Ah, toothes. Ou tooths? Não. Teeth. Plural é teeth. Diga, Belinha. Boa. Ai, tá me ouvindo? Tô. Toda vez que eu pergunto isso para um professor de inglês, cada um fala uma resposta diferente. Mas se eu, por exemplo, falar inglês, eu tenho 2 filhos, só que esses filhos, um é menino, outro é menina, e os 2 são adultos. Como que fala filhos nesse caso? Children. Bom, Também. se você quiser falar filho, se for adulto, não importa se são seus filhos, tá? Se bem que children tem a ver com criança, né? Mas aí, se você quer falar que você tem 2 filhos adultos, é a son and a daughter. É seu filho, independente de se ele é pequeno ou grande, tá? Children é quando é criança, tá? É de idade pequena. E aí, molecada, vejam. Foot. Quem sabe o que é foot? Pé. Pé. Qual é o plural de foot? É foots. Isso. E futebol. Muito bem. Plural é feet, galera. Happy Feet, aquele filmezinho lá dos pinguinzinhos. Happy Feet, não é Happy Foots, tá? Então, saibam essas palavrinhas aqui, conheçam. E aí, como a Belinha já tinha antecipado, tem palavras que o plural se dá com uma palavra diferente. Tem uma palavra que é assim no singular, tem uma palavra que é totalmente diferente, que é aquela palavra no plural. Os 2 casos mais clássicos, child, criança. E aqui, mais uma vez, eu volto. Criança tem que ter pouca idade. Se você estiver falando como filho apenas no sentido de ascendência e descendência, né? Você pode falar son, filho. Daughter, filha. Mas criança é child. E o plural, seus apagados, não é childs. É children. Crianças. Children. É uma palavra diferente. E da mesma forma, clássico, person é pessoa. Person, uma pessoa. Pessoas é people. People of the world. Pessoas do mundo. Many people. Muitas pessoas. Tá? Tem também. Diga, Antônio. Fala aí. Fala aí, Antônio.
Tá saindo Você- nada, hein? Depois você vê teu áudio aí. Ele tá Deu ligando o pane. microfone, mas não tá saindo Deu nada. pane que ele ficou ligando e desligando, deve ter travado na casa dele, ele ficou clicando 50 vezes. Capaz mesmo. Molecada, então vamos Ô, seguir. prof, tá me ouvindo? Agora sim. Então, professor, você pode voltar no slide anterior só pra ver o negócio? Depois? Não precisa Vamos ser lá. agora. Esse aqui do Oh. Isso, obrigado. Só isso? Isso mesmo, obrigado. Beleza. Então, molecada, vejam. Esses dois casos aqui, palavras que você muda as letras e que você muda completamente, tem que saber, tá? Essas daqui eu quero que vocês conheçam. Tem palavras que elas terminam em S, mas não é plural. Sério, professor? Sério. Acaba em S, mas não é plural. Porque elas representam um fenômeno que naturalmente é pluralizado. Mas não é questão do plural, é um fenômeno pluralizado, mas que ele é no singular. Por exemplo, news. News representa notícias. Hoje eu vou ver as notícias. No português, parece que você vai ver várias notícias, é plural. Mas no inglês, news só aparece no plural, porque notícias variadas. Você vai ver as notícias. E isso aqui é uma palavra no singular. Seria certo dizer que, tipo, news equivale a mesma coisa que jornal, assim, televisão, no caso? Não. News é notícias. Só que é uma palavra no singular que representa uma ideia pluralizada, uma ideia de várias, mas o fenômeno é no singular, notícias. Sei que parece um contrassenso, mas é basicamente isso mesmo, tá? Aceitem, molecada. Diga, Gabriel. Como é que é o plural dessas palavras? Então, ela não tem. Ela já é um fenômeno pluralizado. Então, news is, né? As notícias são isso. News is. Eles são palavras no singular. Eles não têm plural. Ponto. Disciplinas, matérias de escola em inglês, todas terminam com S. Porém, mais uma vez, é um fenômeno, é uma palavra, um substantivo no singular, que representa uma ideia pluralizada. Vejam, mathematics, que é a matemática, mas vejam, né, as diversas formas da matemática, mathematics. É uma palavra no singular, né? Atenção, hein, crianças, a concordância verbal aqui se dá no singular. Atenção. Physics, mesma coisa. Física, vamos estudar física. Politics, política, mesma coisa. Statistics, estatística. Economics. E electronics, eletrônica. Todas são palavras no singular que representam ideias pluralizadas. Porém, mais uma vez, são substantivos no singular. Entendido, molecada? Importante também, tá? Asterisco nela. E para fechar, tem palavras que não mudam no plural. O singular e o plural se dá da mesma forma. O nosso exemplo que eu quero que vocês guardem é aircraft. Aeronave. Aircraft, substantivo aircraft, admite singular e plural. Aircraft is, aircraft are. Os dois. Quem vai dizer se a palavra está no singular ou no plural? O contexto da frase. Se a concordância se der no singular, está no singular. Se a concordância se der no plural, está no plural. Mas aircraft, não existe aircrafts. Aircraft. Acabou, tá? Aeronave. Tem palavras, molecadas, que só existem no plural. Elas não existem no singular, elas são sempre no plural. A concordância se dará no plural e não adianta, vocês não conseguirão colocar essas palavras no singular. Por exemplo, glasses. Glasses é óculos, não são vários copos d'água, vários copos, né? Glasses, no plural, é óculos. Existe glass, professor? Existe. Glass no singular, vidro ou copo. É outra coisa. Glasses é óculos, sempre no plural. Pants, calças. No inglês só existe calças. No português tem calça. Tem calças, tem os dois. No inglês só tem pants. Mesma coisa, clothes, roupas. No inglês só existe roupas. Não existe roupa. Clothes, não existe. No português existe. No inglês não. E scissors. Quem sabe o que é scissors? Tesoura. Tesouras. No inglês só existe no plural. No português existe, né? Uma tesoura, duas tesouras. No inglês não, é sempre o quê? Duas
melhor, é sempre tesoura no plural, porque, sei lá, tem duas lâminas, tá? Atenção. Tem palavras, molecada, que se referem a grupos e são sempre no singular. Se refere a grupo. Por mais que também tenha uma ideia de instituição, de algo pluralizado, são palavras no singular. Police. A polícia. Uma palavra no singular. Não existe plural delas. The polices. Não existe. É sempre a polícia, como instituição. Tá? É sempre no singular. E para fechar, tem palavras que possuem S no final, mas que podem ser usadas tanto no plural quanto no singular. São palavras abundantes, né? Elas têm as duas formas, ou seja, é impossível de errar. Né? Headquarters. O que é headquarters? Quartel-general. Pode ser, né? Head vem de cabeça e quarters vem de regiões, né? Regiões, cabeça, ou região, cabeça. Serve os dois. Means quer dizer meios. Tem S no final e pode ser, né? Tanto singular quanto plural. Brains, cérebro. Goods, bens. Bens no sentido, né? Bens de consumo, bens duráveis. E thanks, que tipo, né? Obrigado. É a forma de agradecimento também. Tem S no plural, mas um agradecimento, muitos agradecimentos. Pode ser os dois. Beleza, molecada? Aqui, ó, S ou P. Sobre substantivos, molecada, plural de substantivos, é bacana que vocês conheçam pelo menos essas regrinhas, tá? Alguma dúvida até então? Tranquilo? Suavão? Beleza. E aí, molecada, agora sim. Isso aqui eu quero que vocês fiquem muito craques. Muito, 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 muito craques. Porque é o que confunde muita gente. Caiu uma questãozinha dessa, né, no nosso simulado. Eu não tinha falado especificamente, né, sobre substantivos que acabam em ing, mas é importante que vocês saibam que, né, existem palavras que terminam em ing e que são substantivos, né, não serão verbos no gerúndio, tampouco adjetivos, né. E aí eu preciso que vocês, mais uma vez, né, fiquem craques nisso. Nós vimos na aula de present continuous. O que é present continuous, Santinho? Aquele tempo verbal contínuo. Uma ação contínua. Está acontecendo. E lá aprendemos, molecada, que verbos com sufixo ing, eles são flexionados para o que nós chamamos no português de gerúndio. O que é gerúndio, Santinho? É o tempo verbal do português que também indica ação ocorrendo. Está ocorrendo, está falando, né? O ando, indo, está fazendo, está lendo, está estudando. Então, todos esses verbos estão no gerúndio. E no inglês, a formação do gerúndio se dá com o sufixo ing. Aprendemos, tá? Então, por exemplo, temos run, que é o verbo correr. Se eu falo running, eu estou dizendo o quê? Correndo. Tá? E aí, molecada, atenção. Existem também milhares de substantivos que também terminam em ing. Ou seja, molecada, viu ing não necessariamente é um verbo no gerúndio. Vocês têm que entender o seguinte, cara, palavra que acaba em ing nem sempre será um verbo. Ele pode ser uma outra classe gramatical e vocês vão ter que aplicar, observar, olhar com calma para descobrir qual é a classe gramatical daquela palavra que acaba com ing, tá? E aí, molecada, esses substantivos que acabam com ing, eles são derivados de verbos. Então, vocês até conseguem associar eles a um verbo, a uma ação, mas eles aparecem na condição de substantivo. E aí tem aquela dica. Primeira coisa, viu uma frase, viu uma palavra que acaba com ing. Primeira coisa que vocês vão fazer, procura verbo to be antes daquela palavra com ing. Procura o verbo to be. Vê se ali você estará fazendo, né, uma locução verbal. Perceba se aquela palavra que acaba com ing indica uma ação que está acontecendo, né? E aquele verbo to be antecipado forma aquela locação está ou estava, né? Pode ser um verbo to be no passado, tá? Was running, was cooking. Pode ser is cooking. Então, primeira coisa, observa. Porra, Santinho, tem a palavra com ing aqui. Deixa eu ver se tem um verbo to be antes, que com essa palavra com ing forma uma locução verbal. Se tiver, aquela palavra com ing é um verbo no gerúndio. Vejam, por exemplo, she was coloring a beautiful drawing.
coloring. Ih, Santinho, coloring. Tem verbo to be antes? Tem. No passado, was. Então, ela estava o quê? Colorindo a beautiful drawing. Ué, Santinho, e drawing? Isso daqui é verbo no gerúndio? Vamos fazer o teste? Tem algum verbo to be antes de drawing? Não. Não. O que tem antes do drawing, molecada? Beautiful. Um adjetivo. E adjetivo. Lembrem-se que no inglês existe uma inversão da ordem, né? Primeiro vem o adjetivo para depois vir o quê? Substantivo. Então, beautiful, um desenho bonito, drawing ali, é um substantivo. Ao passo que coloring é um verbo no gerúndio. Entenderam, molecada? Olha como é que tem que ficar de olho nas coisas. Não é assumir que é tudo de qualquer jeito. Tá? Então, she was coloring a beautiful drawing. Ela estava pintando, was coloring, estava pintando. Um lindo desenho. Drawing ali sendo desenho, tá? Atenção! Se a palavra que acaba com ing estiver acompanhando um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, aí já muda de figura. Não é uma ação que está acontecendo, né? Não é precedido de verbo to be. Na verdade, ele aparece ao lado de um substantivo atribuindo uma qualidade. Aquela palavra com ing, ele está aparecendo ali como o quê? Um qualificador. Nesse caso, a palavrinha que acaba com ing é o quê? Um adjetivo. Não tem que pensar. Se qualifica, né? Particulariza e tal. É um adjetivo. Ó. Where is my coloring book? Coloring book. Livro, nós temos vários. Nós temos o coloring book, que é o livro que é de colorir. Então, coloring aqui é um adjetivo. Percebam que não há verbo to be antes, né? Where is, onde está. Isso aqui é uma WH question. Aqui temos um pronome possessivo, na verdade, um adjetivo possessivo, né? My coloring book. E coloring aparece qualificando book, deixando ele especial. Não é um livro qualquer, é um livro de colorir. Tá? E aí, molecada, vejam. Se a palavra que termina em ing vier como sujeito ou objeto de uma frase, muito provavelmente é um substantivo ou um verbo usado como substantivo. Olha que interessante, molecada. I lost my drawings. Vejam que eu perdi o meu desenho. Vejam que drawings é objeto do verbo perder. Quem perde, perde algo. Lost my drawings. Então, aqui, ó, eu perdi os meus desenhos. Nesse caso, desenho aqui é substantivo. Vejam, objeto do verbo. O que é objeto? Complemento verbal. Eu perdi. Quem perde, perde algo, né? Perdi o meu desenho. Então, aqui, drawing, a qualidade de objeto, né? Palavra que termina em ing. Como objeto, complemento verbal é um substantivo. Só que essas palavras que acabam com ing também podem aparecer como sujeito do verbo, conjugando o verbo. Olha que legal. Drawing is my favorite activity. Vejam que o verbo, molecada, está drawing is. Colorir é. Desenhar é, no caso, né? Drawing aqui está como desenhar. Desenhar é. Então, o desenhar não é um verbo. Por mais que pareça, né, a ação de desenhar. Tudo bem, a ação é de desenhar, mas desenhar é. Verbo não conjuga outro verbo. Quem conjuga verbo são os substantivos. Então, desenhar é a minha atividade favorita. Drawing is. Nesse caso, drawing é um substantivo. Porque ele está conjugando o verbo is. É meio lógico, mas é. Molecada, sobre palavras, né, substantivos terminados em ing. Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Tranquilo? Você pode repetir só um pouquinho a explicação, professor, que eu fiquei meio bugado ali. Nesse caso ou clube? Nesse caso. Aqui. Qual que é a hipótese que eu estou trazendo aqui para vocês, molecada? Aqui são palavras que terminam com ing, que você meio que não sabe se é adjetivo, substantivo, verbo, mas que ela aparece em condições especiais. Nesse exemplo, a palavra que acaba com ing, ela aparece ou como objeto de um verbo, complemento de um verbo, ou como sujeito de um verbo. Aí você, caraca, quando a palavra com ing aparece como objeto verbal, ela é o quê? Não tem dúvida.
Se a palavra que acaba com ing aparecer completando, né, sendo objeto de um verbo, o que completa um verbo é um substantivo. I lost my drawings. Eu perdi. Quem perde, perde algo. Que algo? Drawings. Nesse caso, desenho. Então, drawings aqui não é um verbo, porque o verbo já é lost. Também não é um adjetivo, porque não tem outro substantivo ali para ele qualificar. Então, esse drawing aqui está sozinho, como um complemento do verbo lost. Nesse caso, ele é um substantivo. E nesse exemplo aqui é a mesma coisa. O drawing is my favorite activity. O drawing aparece como sujeito do verbo is. O que é? Quem é? Desenhar. Desenhar é a minha atividade favorita. Então, drawing aqui, por ele ser o sujeito do verbo, ele também é substantivo. Entenderam agora, molecada? É a palavra com ing completando o sentido de um verbo, sendo objeto de um verbo ou o sujeito de um verbo. Essas duas hipóteses, essa palavra com ing será um substantivo. Maneiro? Tranquilo, né? Então, molecada, se não há dúvidas, A há dívida. dívidas, tá? Então, ó, vamos fazer algumas aqui. Meia dúzia só no máximo e a gente avança. Xerife interino, por gentileza. In cats. In cats. Façam essa aí. Santos, posso Opa, explicar essa questão? pode. Espera um minutinho aí. Professor, Diga. o que significa watts? Significa o quê? Watch. Relógio. Relógio. Watch. Ah, É só pensar assim, o relógio da Apple se chama smartwatch. Isso aí. Smartwatch. Caraca, eu tava voando, eu tava achando que era assistir. Também, cara, existe o verbo to watch. É só que fica meio estranho na frase. Eu comprei 2 assistir. Pois é, molecada. Eu comprei 2 assistidas. Tô na dúvida entre a letra E e a letra F. Exato. Pô, cara. É letra M, mano. Letra 2. Mano, eu tô na letra asterístico, viado. Já eu tô na... Esse aí tá pesando alto, mano. professor, Diga. o senhor já escutou Full Fighters? Muita coisa. Adoro. Inclusive, Então, estava Tem uma cantando camiseta que Fighters. brilha no escuro dos Foo Eu- Fighters. Eu tô aprendendo uma música, Learn to Fly, Porra, deles. É Tá. muito boa. do primeiro CD deles. Kung Fu Fight. Do nada, irmão. Ah, estragou a Essa é pode- do Carl Douglas. Já pode dá ser pra ver- contratado já. Já dá pra ver que esse aí não sabe nem o que é Full Fighters, Não professor. sabe, acho que é um fenômeno climático. Tá ligado? É que eu acho que ele fala Fu Fight, ele vem do Kung Fu Panda, mano, por algum motivo. Make my Aí, não, way gente, back. Aí, learn. Vira, a gente tem que marcar com o dinheiro pra te ver esse filme no cinema. Certo. Running down all of the Ô, angels. Santinhos. This could take all night. Diga. E o PS5, Santinho, tá jogando muito? Porra. Nem tanto. Zerei Need for Speed Unbound. Aí tô jogando agora o Final Fantasy XVI. Que, pô, convenhamos, é meio chato, galera. Vai no God of War Ragnarok depois, Santinho? Tá aqui, tá só Achei que baixar. ele ia jogar de cara os melhores já, pô, foi pro Need for Speed. Cara, eu gosto de Não, carro. o Santos... Esse Aí, cara cara, não Need Need for for Speed Speed não é é ruim, maneiro. cara, que nos Pra quem é lá fã, é pra muito cá bom. só veio piorando. O Santos, ele vai zerar o PS5, ele vai começar a achar chato e vai comprar logo o PS6 saindo de Vai fábrica. continuar. Nem sei se vai ter PS6, né, molecada? Esses consoles aí estão meio... Então, Nada Santos. de PlayStation 5 Pro Max, mano. GTA 6, Ô, vocês Santos, é porque tiveram que fazer uma edição especial só pra você que percebeu que você zerou o negócio, ficou chato. Ô, Santos, Queria ter mais tempo pra jogar, mas difícil, muito trabalho. com o controle do PS5, o senhor consegue assinar xCloud e jogar pelo PC, pô.
Aí aparece se eu lá, não me engano- banido, porque você tá usando o controle do inimigo. O controle é Ou- maneiro. O controle é maneiro. Ou, se eu não me engano, dá pra até jogar pelo navegador do PS5. Mas isso aí Admito que o ninguém controle do fazendo. Instagram é mais bonito. Ô, Santos, Diga. se lançar o GTA 6, você compra? Ah, eu gosto de GTA, né? Capaz de eu comprar, sim. Quando lançarem, ele vai logo atrás. Cara, eu não compraria Eles só por causa do preço. eles estão falando aí do xCloud, né? Dá para conectar o controle pelo PC. Por exemplo, eu jogo no Moto G6. Jogo Fortnite no Moto G6, roda lisinho. Ô, Santos, Deus. só tem um Você é negócio mó pra pai, falar. amigo. Falando Joga Fortnite Fortnite. aí, para com isso aí. Ô, Santos, só tem um Ô, negócio pra Santos, falar. é porque Fortnite é de graça no xCloud, é por isso que... Santos, Diga. tem um negócio só do PS5 que eu percebi jogando com meu irmão, que a capacidade de armazenamento dele é muito baixa. Gente, O PS5 normal vinha com 825 tera, né? Esse novo agora já é 1 tera. Aí fica igual. então, 725 tera? 825 725 tera não, GB. mano. Bruto. 625. 820, aí a equipe pegou, a gente fez em menos de um mês, a gente já tinha que apagar jogo pra instalar outro. É. Aí Não é que depende compramos da um versão tera, que velho. compra, cara. É tipo o Xbox. O Xbox tem várias versões. O Link já vem menos, né? Acho que é 500 GB. Não lembro. É um bagulho assim, mas dependendo Tá da versão. falando do que eu compro, 360, mais. Amorim? O quê? Você tá falando do 360 porque não existe séries S ou X e Slim, não, mano. Não, eu tô falando do 360 antigão. Vou dar um exemplo na inteligência. Isso aí é causado. Eu tenho um 360 aqui, tenho um HD de 1 tera externo nele, coloquei É mais porque é 500 externo, né? Não é o original. Então, o original dele é 500 GB. E eu Exatamente. enchi o de 1 tera e não Professor, já não consegui passou o encher tempo os pra 500 corrigir essa ainda. questão aí, não, professor? Também acho, calem-se. Quem tinha se oferecido aí? Corrige Fui aí pra eu, mim. pô. Abriu. Vai, Abreu. Então, professor, eu marquei a D e só eu vou falando de questão em questão. What's child? Não dá pra fazer, porque child tá no singular e one of for each of mine significa um para cada um dos meus. Perfeito. E watches não tá certo porque o plural tá errado, termina em CH, tem que terminar com ES. Watches e childs. É só aqui o watches tá certo, só que o childs meteram só um S no final e não ajudou muito. Aí na C, só o children que tá certo e meteram watches. E a D é perfeita. Tudo bem. Crianças, plural de watch, watches. Plural de child, children, tá? A dificuldade é vocês entenderem que aqui é one for each of mine. Um para cada um dos meus filhos. Então aqui, ó, children no plural, tá? E aí, to watches é meio fácil, né? Porque são 2 relógios. E o watch, como relógio, ele é contável, tá? Mais uma. Porra, descobri que no YouTube agora tem como você botar uns karaokê, mano. Porra, fui lá na casa da minha mãe. Liguei a televisão dela numa caixa de som que ela tem lá, meu irmão. Um negócio dessa altura, assim. Pluguei um microfone, meu irmão. Cantou Marília Mendonça, Santos? Que isso? Então, isso, quem quer cantar é a Stephanie. A Stephanie é cantora mesmo. Canta, na moral, soprano e tenor. Que isso, Santos? Eu tenho que marcar um dia aí, ó. Os Pô, músicos você daqui, podia, ó. Mota. Você tira no instrumento, ela canta, hein? Que legal. Ela Aham. canta na igreja. É bem Já maneiro. tem uma pancada aqui, já Ela tem canta metade gospel, da né, banda. Santos? Hã? Ela canta gospel, né, Santos? Não, ela é do coral, cara. Ela é do coral da igreja. Eu não sei se coral é gospel, mas é daqueles que cantam bem, sabe? Cara, eu tô tentando entender se o Gozado queria fazer uma piada com alguma coisa ou se ele tá falando na moral mesmo. Eu finjo demência, às vezes, com vocês, tá, criança? Mas, enfim. E aí, ela canta na moral. Ela falou, tem karaokê na sua casa? Eu falei, pô, não. Só ligar no YouTube, isso que eu descobri. E o maneiro dos karaokê do YouTube é porque o arranjo ele é completo. Guitarra, bateria, baixo, o arranjo é completo sem a voz, né? A minha mãe tem um karaokezinho daqueles antigos da Half Electronics. Só que a musiquinha, ela é meio um toque de celular, sabe? É um negócio meio sem graça. É MIDI, né? O formato. No YouTube, não. Você joga lá, Blink-182, karaokê. Porra, vem a música na moral, mano. Aí não, aí eu não aguentei. Cantei Foo Fighters pra caramba aí pro moleque que falou aí.
Diga, Lucas Marques. E aí, Santinho, tranquilo? Aham. Isso que você falou também tem para instrumento. Você consegue jogar lá no YouTube e acho que é backtrack que fala, é um negócio assim, que ele tira um instrumento específico e você toca por trás. Mas o arcanjo todo tem. Como se fosse um karaokê com instrumento. Mas aí você manda tirar o instrumento, né? Que você tira o instrumento. Eu acho que tem aplicativo que faz isso. O Mota deve saber melhor. Pior que tem. Tem um aplicativo, sim, o nome dele é Moisés. É estranho, mas você consegue escolher os instrumentos que tu tira, Pô, só é que fica muito sério, legal. que existe o aplicativo, só que quando eu instalei eu vi que ele tá pedindo acesso até a minha galeria. Aí o Meu número de celular, CPF, essas coisas, localização que não precisava aí, eu desinstalei. Aí, ô Santos, tem Mas o esse arquivo negócio. da música tem que ter as camadas, né? Pra você conseguir ir removendo, ou qualquer MP3 ele consegue. Ele consegue, ele separa. Quando ele tá no plano básico, tem um plano. Eita, tem um plano Pro também, mas o básico ele separa em voz, bateria, guitarra e outros, né? E baixo e teclas. Caraca. Como é que ele consegue? Desculpa. Inteligência artificial, Eu Santos. sei, ô, Santos. Só baixa, alguns pedem para baixar a música e você coloca. Mas esse negócio do YouTube de meio que esse vocal, né, que o senhor usou, existe para instrumento, sim. O que eu uso muito é para bateria, que se chama drumless, que é sem bateria. Você tem a música inteira, só o teclado, teclado e guitarra e voz, pronto. O restante eu coloco aqui, pô, fica legal demais. Maneiro, gostei. Diga, Morinho. Professor, falando sobre a questão, já pode fazer? Pode. Ok, vamos fazer isso aqui rapidinho. Vai lá. Did you hear blank about your headquarters moving to another state? Praticamente. Não pode ser new, porque new é novo. Você ouviu o novo, não tem nada a ver. Comente. Cara, até que poderia ser, só que nesse contexto, não, como não tem resposta, então já, né? Porque se deveriam ser, você ouviu os comentários sobre os negócios movendo, só que aqui não tem, é só comente. Comentário, não dá também. News, por mais que seja a palavra certa, não pode ser porque ali pede artigo, as. Então bem. tem que ser the news. Muito bem, Morinho. Caraca. Molecada, perfeito, tá? Did you hear the news? Você ouviu as notícias. About our headquarters moving to another state. Isso aqui na Força Aérea acontece direto, tá, molecada? De vez em quando, você tá numa base. Hoje é a base aérea da Bahia, né? O 4º esquadrão vai lá para Belém. E aí, de vez em quando, acontece de alguns esquadrões, né, mudarem de estado. Então, did you hear the news about? Já aconteceu de mudarem de país? Não, né, cara? Força Aérea brasileira, sobretudo. Ô, Diga, professor, Belinha. não é difícil não, tem base da Força Aérea Brasileira na Antártida. Não, mas ali é um destacamento, tá? É uma unidade criada lá. Não é que você vai pegar um esquadrão daqui e vai mandar para outro país, tá? Diga, Belinha. Professor, não pode ser também comments porque teria que ter o the, né? Ou não? Então, comment é comentário. Só que aqui precisaria estar no plural, porque você ouviu os comentários, né? A fofoquinha. Então, comment aqui tem esse problema, né? Falta o artigo, como você bem apontou, e ele ficaria melhor no plural. Did you hear the comments? Os comentários. A fofoca. Fala, Moreira. Ô, Cintinho, posso sair um pouquinho aqui da questão e falar um bagulho de você? Um negócio, né? Quê? Falar um negócio com você, um pouquinho fora da questão. Rápido. Você disse pra gente que você só contou pra gente sobre a sua namorada, né? Você contou pra mais alguém agora? Pra sua mãe, por exemplo? Cara, eu tive que comentar com a minha família, mano. Por quê? Não, só pra saber, pô. Cara, só eu que já pensei do lado ruim do Moreira. Cara, eu fico esperando vocês falarem alguma merda, cara. Mas às vezes eu fico... Eu já pensei assim, pô, se ele usar essa técnica com a namorada dele, vou usar com a mãe dele, tá ligado? Mano, é muito maluco, cara. Cara, Então, senhores, a vindo do Stephanie tá Moreira, voltando eu pro não Rio dia imagino. 19. Tá, ela tá bem, graças a Deus. Dia 19 ela A vem. enquete do Vieira, cara. E aí... Essa enquete eu não... Mas, pessoal, eu vou ter que encerrar a enquete porque eu sem querer deixei sem uma da opção. Sem querer deixei sem a época, eu não tinha visto que tinha. Desculpe. Não Pô, é essa porque enquete é não perigosa, tem hein, mano? é que você não vai marcar.
Ô, Santinho, Diga. posso fazer essa? Pode, Antônio está na. Muito Beleza. bem, a molecada que está se voluntariando aí, aprendam, tá, seus apagados. Duvido vocês acertarem essa. Essa é aquela que eu boto sem explicar a matéria mesmo para vocês se alombrarem. De Professor, propósito. essa daí quer saber o que eu fiz? Eu fiz que nem aquela minha técnica lá do simulado. A E eu palavra acho que já tem um plural. Será que deu certo? Ô, Santos, eu vou usar a mesma técnica que eu usei em toda a parte de matemática. Ih, Fecha o olho, chuta e vambora. então, fatalmente, você errou, né? A julgar Ô, pela sua Santinho. nota de matemática. Eu vi a nota de matemática, eu acertei uma de quanto? Eu fiz com o meu método. Se eu acertar, quem quiser, Não. no fim da aula O pode cara falar. usa o mesmo método que não funcionou no simulado, tá ligado? Não, Ele Pedro, acha que ele vai agora vai mandar isso funcionar também. magicamente. Não, o pior é que essa eu fiz na moralzinha mesmo. Ô, Santinho, Diga. eu aprendi um novo jeito, né? Tem muita gente que chuta a questão. Ah. Agora eu só tô indo de trivela, né? Porque é mais fácil de acertar o gol por causa da curva. Chute direcionado. É mais difícil do goleiro pegar, entendeu? Eu não vou mais chutar, só vou dar a trivela. Tá certo. Diga, Mota. Pô, rápido. irmão, agora eu tô pensando como é que é a trivela assim na questão, irmão. Ah, crianças, tem hora que vocês me dão uma preguiça, cara. Eu fico ouvindo umas besteiras que nem a curiosidade eu tenho pra saber como que é um chute de trivela do Moreira. Ai. Ô, professor, pode ser uma pergunta rolha, mas quando você tá na AFA, nas bases militares, em outro estado, eles oferecem moradia, né? Aqui dentro do quartel, né? Ou você tem que ir pra algum hotel, sei lá. Isso quando o cadete tá falando? É, já na AFA. Então, tanto aluno quanto cadete, né? Vocês já são militares para todos os fins, molecada. Então, se vocês quiserem visitar alguma unidade, viajar, vocês têm direito aos hotéis de trânsito. Tá? Entretanto, né, vocês estarão na EPICAR e na AFA residindo lá, tá? Vocês não vão morar em outro lugar. Mas caso vocês estejam em missão, em viagem, precisa visitar alguma unidade, vocês vão ficar hospedados, né, nas unidades dos alojamentos, né, dos hotéis de trânsito, enfim. Isso vai ser viabilizado. Santos, Diga. você acha que eu consigo tirar quanto na prova de Epicar usando só o meu método? Porra, de 48, acho que dá para você fazer umas 3. Mas, professor, da última vez, sem saber nada, eu acertei 25. E agora, contando com os conhecimentos que eu vou ter, eu acho que eu boto umas 30. Santinho, acho que o senhor apostou muito alto, né? Nem 3, acho que 1,5, talvez, meia questão. Pedro Henrique, vai estudar, cara. Cara, como é que alguém acerta meia questão na Epicar sendo que é de múltipla escolha? Cara, cara, vocês são sim, malucos, cara. Às se vezes quiser, vocês marcam sim. 2, sei lá. Uma tá errada e a outra tá certa, aí fica 1,5. Fala, Salgado, rápido. E aí, Antunes, corrige na sequência aí. Professor, então, quando o cadete, o piloto não tem moradia fixa, ele pode ficar na vila dos oficiais? Não existe essa hipótese, né, molecada? Quando que vocês não vão ter moradia fixa? Não, por exemplo, fica, por exemplo, tá no Galeão um dia, aí vai para Canoas no outro, aí vai para o Anápolis no outro. Aí. Como é que funciona esse negócio? É um translado que você tem que ficar no hotel ou eles te dão meio que uma residência? Molecada, enquanto aluno, vocês residirão na EPICAR, ponto. Enquanto cadete, vocês residirão na AFA. Depois de formado, aí vocês serão movimentados para algum esquadrão. Quem for aviador, né, vai para Natal fazer caça, aviação, caça, transporte ou helicóptero, e lá vocês vão escolher onde vocês vão morar. Não é na vila, tá? Já adianto. Vocês vão se hospedar, alugar alguma coisinha lá, dividir. Pode escolher o RJ, né, Santos? Pode escolher aqui, Não, né? durante o aspirantado, não. Vocês vão estar fazendo o curso das aeronaves lá em Natal. Vocês têm que morar lá. Ai, caraca. De Natal, quando vocês acabarem, aí vocês vão depois escolher os esquadrões. Professor, só mais uma duvidazinha. Diga. Esse tempo de que você fica como aspirante é quanto para você poder fazer o curso inteiro, assim? Cara, a parte de formação dura 1 ano. É o próximo ano todo de formado. Ah, que bom, achei que seria tipo mais, assim. Não. Vocês E a ficam lá parte em de Natal. formação você ainda fica recebendo, né? Ou não, você não recebe nada. Óbvio que você fica recebendo. E como oficial já, como tenente. Vocês vão ganhar uns 14. Um aspira já é um... Que isso, Santos? Brutão de um tenente hoje acho que não 14, mas uns 12, 13 pau. Tá bom. Se for assim, quando
quando eu entrar na AFA, eu vou aparecer na tua casa, tu e o Gomes, fazer um churrascão, filho. Chamar todo mundo do curso. Cara, Na AFA, É um vocês vão churrasco ter... só Vai picanha. botar só do teu bolso mesmo, a gente não vai trazer nada. Ô, Santos, é um churrasco só picanha depois que você vira aspirante. Eu vou levar a linguiça pro teu churrasco. Vai, ô Antônio, corrige aí. Isso. vamos Ô, lá, vou Santinho, começar é que ele... fazendo na ordem. Sem que zumbar aí, Moreira. Deixa o Antônio, vai. Seguinte, na real eu vou começar falando o que eu marquei. Primeiramente, o que eu marquei foi a B, análises. Então, por que eu marquei B? Então, Caralho. se a gente Nem começar- está certo ainda. Calma aí, galera. Vai, Antônio. Seguinte, na A, análise. Eu simplesmente não faz. Eu lendo essa palavra assim, eu já não achei que não combinava, já não faz muito sentido. Então, se eu fosse chutar, se não tivesse, por exemplo, análises, eu já diria que o análises fosse plural, já não, no singular e plural fosse igual. Mas, utilizando a regrinha, né? O análises, terminado com IS, geralmente termina com palavras terminadas com IS, e no plural vão acabar com ES. No C, analise, não faz muito sentido, não acho que expresse plural. D, analise, também não faz muito sentido, parece que foi simplesmente chutado. E analise, também acho que também não fez muito sentido, não. Cara, tendo a concordar. Essa palavra aqui é palavra difícil, tá? Analysis. É um substantivo, análise, né? Só que analysis tá no singular e o plural é isso aqui. Analysis. Um E. Molecada, não expliquei isso aqui. É para vocês realmente entubarem, aceitarem e levar com vocês, tá? E analysis tá um pouco, tá? É isso aí mesmo, beleza? Molecada, vou dar um break aí de 5 minutos. E depois a gente já começa... Entramos no nosso próximo assunto. Ô, Santinho. Que é bem Ô, fácil. Santos, eu recomendo você bloquear o chat, porque tinha o Westin e Pedro Henrique já tá brigando aí, já. Eu tô brigando, velho. A gente fala de brincadeira e você leva muito a sério, velho. Pronto. Ô, Santinho, Acabou a zoeira. Obrigado. Diga. é tipo assim, é que o churrasco, né, não daria pra você levar a linguiça, porque a linguiça é muito pesada. Então você vai segurando na frente que eu vou empurrando atrás, né? Toma esse empurrão aí, Moreira, pra fora Ele da... ainda faz o joinha no final, tá ligado? Foi empurrado, Eu Moreira. quero ver o dia que o Santos ele começar a expulsar igual o Gomes. Aí o cara que ele acabou de falar, o cara já some. Assim. Cara, Velho, o Gomes, ele tem um poder de expulsão realmente notável, cara. Eu queria aprender a expulsar. Não, Eu acho que é por causa da hora que o cara pergunta, começa a falar pra ele alguma coisa, ele já deixa, tipo, aberto, assim. Se ele falar merda, Cara, ele já expulsa na hora. Ele já clica, ó. O Moreira, ele saiu antes de eu expulsar ele, safado. Ô, Santinho, mas você não curtiu essa ideia minha, não? Não. Vai pra lá empurrando atrás. Você não curte, não, ô, Santinho? Com aqueles seus Não. 5 quilos, eu acho que... Professor, Tá eu muito, banido. tá muito engraçadinho, Moreira. Quase 6 vezes seguidas essa aula. Ô, Não, Santos, eu acho que mas... o Moreira aí- ele vai desbloquear uma conquista. Ser banido 5 vezes seguidas fazendo a mesma piada. Sabe o que é engraçado, Pegal? Se pegar toda a molecada aqui que zumba a minha aula e fizer uma média aritmética dos acertos simulados, vai dar 13. Só eu tirei 25, então só se for. É, mas teve moleque de seus amigos aí daqui zumba tiraram 9. Eu falei média. Ô, Santinhos, Diga. no teu hotel aí onde o senhor mora, tem churrasqueira aí? Pra gente, quando a gente passar na fazer churrasco aí? Tem na área gourmet lá, tem uma churrasqueira, dá pra gente fazer. Vai ser muito bom levar as caixas de som que eu tenho aqui, filho. Ah, Ô Santos, o que você acha de eu comprar um cavaquinho? Não recomendo, não gosto de cavaquinho. Pô, tô com um pagode lá. vale a pena, vale a pena. Cavaquinho Pagode fica bom é- também. É música suja. O Gomes fala. Mano, esses dias eu tava escutando as músicas que o Gomes escuta. Meu amigo. Tudo bem, eu gosto de qualquer Da banda, estilo, da mas banda. sei lá. Pô, cruz É credo, muito gente. estranho. Ô, Antunes, Eu. cadê Eita! Eita, caralho! Caraca! As surpresas, cadê? Surpresas? Que É, surpresa é essa Pô, que que tem? Eu tô surpresa. sabendo. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Você entendeu? Eu era o último da squad que estava viva, porra. Foi.
Baniu. Qual é, Santos? Mereceu. Foi merecido. Tô sem paciência hoje, molecada. O moleque tá fazendo nada, Santos. Que isso? O moleque tá fazendo nada. Ele literalmente colocou no áudio. Não me liga quando eu estiver jogando Free Fire. Pô, mas que jogo merda, cara. Free Fire, cara. Caraca, Pô, isso não é esse. vocês Se gostam fosse Fortnite, eu acho que o Santos estaria mais bravo. Ó, Antunes com esses áudios, puta merda, cara. Se Mas fosse eles eu, são bons. bania de novo. Melhor do que o Olha Fortnite. Free Fire. Antunes, Fortnite. coloca aí. Oi? Antunes, coloca o do Coringa aí, vamos ver o que Pera vai. aí. Pô, vou banir, hein, filho. Ou coloca Fiz um do banner. carro também, do som do carro. Escuta o som do meu Corsa. Ô, Santinho, Diga. hoje você tá meio sem paciência, né? Hoje eu tô. Eu tô meio Minha puto. paciência é muito grande. Você quer segurar um pouco? Cara, velho, ele nem. Moleque Cara, faz as contas, já foi qual hoje? Cara, não é nada demais. Aí o moleque chega e mete uma dessa. Não, e é covarde, porque ele mesmo sai da sala, tá ligado? Ele não sustenta a merda que ele Ele fala. não espera, né? Assim, ah, não, vou esperar aqui, eu sei que eu fiz merda, vou ser banido. Não, ele não sai sai. da sala. Covardão. Eu apertei o botão errado, ô, Santos. Era pra eu apertar o Covardão. botão de desligar o áudio e cair da chamada. Ô, Moreira, tu tá no computador ou no celular, irmão? Não, o que eu No tô computador. perguntando? Irmão, o de microfone fica muito longe do de sair da chamada. É que minha mão escorregou. Ô, Santinhos. Diga. Pô, cara, parece que o universo tá conspirando contra mim, Santos. Por quê? Eu consegui pegar essa garota na festa. Pô, mas festa só se vai uma vez, pô, no ano. Eu fui tentar. Eu comecei a gostar de outra garota na escola. Porra, a garota que eu comecei a gostar, fiquei sabendo que tá gostando de outro cara. É foda, viu? Não, Mas já é ô, outra? né, não, Mas, mas Santinho, é os garotos que não sabem dar valor a você mesmo, cara. Já matei É, Seja você é mesmo. aquela outra, Santinho. É a que eu te mostrei. Só não fala nome. A Não tô segunda. lembrado mais. Ô, Mota, posso te falar um bagulho? É uma que era feia? Não, é a outra que é mais bonitinha. Você não falou que ia pegar uma mulher feia? Não, já desisti, Santos. Depois que eu vi que o curso dá certo, eu não vou pegar mais mulher feia, não, Santos. Cara, já falei que a mulher feia é maneiro, cara, de vez em quando. É, mano, tem que aproveitar, cara. De vez Elas em te quando fazem aumenta, bem danado. É na mulher feia que você encontra coração, cara. assim, Exato. de vez em quando aumenta o ego. É nas feias que você aprende. É, Quem mas a come zoação qualquer também. coisa tá sempre mastigando, já falei. Ô, Santinho. Diga. Pô, tamo de boa. Chega domingo, meia-noite, a gente de repente. Nós dá o cu, porra. Que isso, cara? Tá maluco? Do nada. Cara, Foi. eu já sabia. Cara, Ele começou. eu acho que isso não é nem metade do que ele fez na aula do Gomes. Cara, ele começou, eu já sabia o que ele ia fazer. Ele começou a falar piada, eu já sabia, irmão. Baixaria, moleque. Mas ele colocou o áudio errado, pô. É igual ontem. Ele eu fez gosto de certo. ser Armando. Ele fez certo o negócio. Aqui tem um áudio do Coringa mesmo falando. Tem mesmo? Então, eu sei qual áudio é esse. Já me mandaram as 50 vezes. Pô, Antônio, eu te mandei no Insta. Tu não lembra? Cara, eu acho Vou ver que aqui. Passa, hein? Preciso que Eu acho vocês que- me orientem agora. Eu que vou pedir ajuda. Stephanie falou que eu me visto mal, que eu sou maltrapilho. Tá me mandando umas roupinhas aqui meio de homem gourmet. O que eu faço? Pega metade dessa aí. Pega uma falsificada daquelas de brechó. Fala que você comprou original, só que não teve dinheiro pra pagar as outras. Negócio Nós ri, Mas quando chega o domingo à noite. nós Nem esperou terminar, já foi Não. embora. Esses áudios mais me irritam do que fazem graça. Ai, ai. Não, mas é Cala a sério, boca cara. Ela e fala que eu me escuta o visto som do muito meu mal, que eu sou muito sem graça nas roupas. Depende do que o senhor quer com ela, professor. Se for pra Cala a casar, eu boca acho que e deveria. escuta o som do ouvir. meu Corsa aí. Santos, faz que nem eu, você vai sempre com uma roupa muito mal aí.
Aí quando você vai com uma roupa boa, todo mundo fica impressionado. Você tem que nivelar por baixo, né? Pra se destacar. Então, É sério que eu sou assim, cara, eu vou com uma sopa muito feia. E quando assim, ó, aí eu você chego tem que no abaixar a outro dia, meu expectativa. amigo. Pô, mas será que eu sou maltrapilho mesmo? Eu fico com isso na cabeça, cara. Eu sou isso mesmo, mas a diferença não é que eu vou feio de propósito, é porque eu não tenho roupa boa mesmo. Eu uso Cara, roupa falando simples, na cara. moral Camisa mesmo. polo, bermuda, calçadinho. Não, agora falando na moral Ela mesmo. ofendeu suas camisas polo mais que tudo, Santos, aqui no chat. Você não tem noção. Ela falou que você ficou horrendo de camisa polo, foi muito engraçado. Pô, mas foi agora? Há muito tempo já no início da aula. Tá Lá. no Não, chat ainda. Eu uso roupa bonita, cara. Ela diz que minhas roupas são feias. Ela quer que eu fique Pô, usando Camisa de bermuda time. acima do joelho. E, porra, e sapatinho branco. Ela me deu um sapatinho branco aqui que eu não tenho nem roupa pra usar, cara. Não, eu tenho pena de usar Ô, sapato Santinhos. branco. O que foi? Ô, Santinhos, seguinte, Diga. continua. Agora eu vou mandar real mesmo, não vou ficar zoando não, agora é sério. Vou explicar minha situação pra você. Pô, eu tô gostando de uma mina, aí é o seguinte, não tem nada de incomum, a mina não me convidou pro aniversário dela aqui do sábado, mas é porque eu não falo muito com ela, não tem como ela me conhecer e me convidar de repente. Mas aí, até aí tudo bem. Eu pedi ajuda pro Gomes pra ver como é que eu poderia fazer pra, tipo, de repente, do nada ela me chama pra festa dela, mas... que eu perguntei se eu fiz certo, né? Que eu perguntei pra uma amiga minha, que é amiga dela, que foi convidada, se ela podia pedir pra ela pra ver se ela podia me convidar. Então, você acha que eu fiz certo? Não fez, cara. Cara, não. Papo reto. Uma vez, um amigo meu pediu pra uma menina me convidar pra festa dela. Tipo, a menina já ia, só que, tipo... Não pediu pra musgou. menina, pediu pra uma amiga dela. Exatamente, cara. Independente da pessoa. Quando imagina, Feliz, que um amigo seu pede pra convidar alguém que você, sei lá, desconhece. É uma... Porra, calma aí, crianças. Porra. Aí não. Não, pera aí. É que assim, ela é da minha sala, ela é super gente boa, ela me conhece, assim. Só que a questão é, tipo assim, eu não cheguei assim, tipo, simplesmente pra pedir pra ela me convidar. Eu pedi pra ela, uma amiga minha, que é amiga também de mim, de um amigo meu, né, obviamente, pra ela, tipo assim, ela chegar na mina e falar assim, pô, convida um amigo, no caso, assim, convida o Alessandro e o meu amigo lá, pra ir lá no tua festa, pô, que eles são numa resenha, não sei o quê. Pedi pra ela fazer assim. Cara, é compreensível, mas é algo que, tipo assim, não é muito natural, né? A menina, ela tem a lista de convidados dela, que ela faz questão que vá. E aí, poxa, se você não E fica figura pior nessa ainda lista... pra você, velho. Papo reto. Porque, tipo, se você vai pra um bagulho que basicamente meio que, entre aspas, você meio que se convidou, muitas vezes você fica até meio sem praia, tá ligado? Se não chamou, não vai, mano. Entendi. Por isso que Mas eu é porque nunca ela fui também em- conhece muita gente, já tinha chamado muita gente. Ela tá pagando muito pra essa rapaziada aí, é festa debutante, inclusive. Antônio, Aí se é você melhor não nem pedir figurou na mesmo, né? Não lista faz muito de quem sentido. ela faz questão de chamar, infelizmente, talvez ela não seja do teu círculo assim tão interessantemente, sabe? É porque eu não conheço muito ela também, nem ela me conhece muito. Pois é. Então, Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar em picar, daí eu vou dar uma festa debutante. Porque eu vou ser militar, né? Daí eu vou fazer uma comemoração. Aí o Antônio vai convidar exatas 52 pessoas. cara, eu não sei Vou se ela mesmo. faz esse tipo de coisa, né, mas Vou tudo bem. convidar 80 no total. 30 da minha sala, inclusive a mina, e 50 da rapaziada aqui. Convidar o Santinhos, o Gomes. Tem que fazer uma festa para comemorar a sua aprovação, cara. Festa de debutante para homem faz. Ô, Santinho, Antônio, ô, Santinho. Antônio, A entrada Eu pra sou de festa Santa é o túnel da Catarina. orelha do Santinho. Eu sou de SC. Mas vale a pena ir, sim, por conta pra conhecer o lugar. Pô, Porque irmão, também tem uma eu área. vou só pra poder te conhecer, velho. Vocês me humilham muito, cara. Pô, Cara, que eu isso, vou tudo aí bem. com passagem, mano. Eu vou ir pra Gramado. Pô, vai pra boa ideia, uma boa parada. Não dá pra vocês irem pra Crianças, Floripa, calem a se boca. vierem pra cá. Chega. Vamos parar com conversa Santinho. piada aí. Vamos terminar Que esse isso, Santinho? assunto Tá aqui com a mão hoje. Isso aqui eu levantada, quero Santinho. acabar. Hã? Tamo levantado, Santinho. Vai, Mota. Eu tô cansado de você. Eu queria mostrar uma música pro senhor. Ah, meu Deus. Rápido. Aqui, 10 ó. segundos. Ah, não. Tá, voltando, molecada. Onde nós estávamos? Molecada, eu quero falar
da aula desse assunto de hoje aqui. E eu fecho a aula de hoje com isso aqui. Tá? A próxima aula eu quero trabalhar os conectivos lá com mais carinho, tá? Então hoje a gente acabou se prolongando demais. Mas para a gente fechar, molecada, eu quero que vocês conheçam essas duas partículas aqui, there is e there are. Eu tenho certeza que muitos já conhecem, porém nem todos. Isso daqui aparece muito, sobretudo em questões de concordância verbal, tá? Molecada, there is e there are. Quem sabe o que é isso, levanta a mão. Quem já ouviu falar? Sabe como é que funciona? Por quê? Qual é a ideia? Guimarães, Espíndola, Abreu, Torres, Corso. Beleza, molecada? Ótimo. Mas eu quero que vocês entendam que no português nós temos, né, o verbo haver, né? Há um monte de aluno que zumbando a aula. Há diversas meninas bonitinhas nessa festa, né? É o verbo haver com sentido de existir. Isso é no português. No inglês, esse verbo haver com sentido de existir, ele é formado com as partículas there is e there are, tá? E aí, entendam, né, que there is equivale aos verbos haver e existir do português e é utilizado para falar sobre coisas no singular. Molecada, there is e there are, tá? Ambos indicam a ideia de haver, existir. Mas o there is, vejam que o verbo to be está no singular. Então, o there is, ele é utilizado para coisas no singular. Exemplos, ó. People say there is a ghost haunting this mansion. O que isso quer dizer, Santinho? As pessoas dizem que existe um fantasma. Um fantasma é singular. There is a ghost. There is a ghost. Um fantasma, tá? Vejam. There isn't anything we can do to help her. Não há algo que possamos fazer para ajudá-la. Vejam. There isn't anything. Isn't já está na negativa, né? Então, não existe dupla negativa. Então, there isn't anything. Não existe, não há nada. There isn't nothing. Tá errado. There isn't anything ou there's nothing. Aí sim, beleza? E, por fim, vejam que também admite você formar perguntas. Is there anything I can do in this situation? Né? Há alguma coisa que eu posso fazer nesta situação? Simples assim, tá? There is, há, com sentido de existir, para coisas no singular. E o there are é a mesma coisa, só que para coisas no plural. Vejam. There are 3 people missing in the woods. Há 3 pessoas perdidas na floresta. There aren't many playable characters in this game. Né? Quem nunca comprou um jogo de luta que tem 3 bonecos só de porrada, aí você fala, né? There aren't many. Não há muitos jogadores ou personagens jogáveis. There aren't many playable characters in this game. E por fim, uma pergunta. Are there other people traveling with you? Existem, né, outras pessoas? Há outras pessoas viajando com você? Simples assim. Diga, Abreu. Então, quando fazer pergunta, é só inverter o palavra. Formação da pergunta segue a regra básica das interrogativas do inglês. Alterar a ordem, né? O verbo to be vem primeiro. Simples assim, tá? E aí, a negativa, o is e o are vão para a negativa, né? Is not, are not, isn't, aren't. E na forma normal, na regrinha lá, é a forma do singular, tá? E atenção, molecada. O there is, esse is aqui é o verbo to be. O are é o verbo to be. E eles admitem flexão de passado e futuro. Você pode colocar o there is no passado, né? There was. Você pode colocar o there are no futuro. There will be. Então, vejam, o there is e o there are admitem passado e futuro, porque eles são verbos como quaisquer outros, tá? Admitem você flexionar. Exemplos. There weren't many warplanes ready to take off. O que é isso? Não haviam. There were not. Não haviam no passado, ó. Não haviam muitos aviões prontos para decolar. There were not. Tá? Vejam, ó. The class was empty. A sala estava vazia. There wasn't anyone there. Não havia alguém lá. Olha que legal essa daqui, essa frase, hein, ó. If you keep annoying me. O que é isso? Se você permanecer, né, continuar me aborrecendo, to annoy é encher o saco, ó, apurrinhar. There will be. Vejam. O is e o are, qual que é o futuro? É o will, né? Will, mas o verbo não é infinitivo. Will be. There will be blood. O que é isso? Haverá sangue. Continua me enchendo o saco que haverá sangue. E por fim, my God, if they don't settle things out,
There's going to be. Vocês também podem utilizar o going to para indicar futuro. There is going to be. Quando vocês querem dar certeza que algo irá acontecer. There's going to be a serious fight. Haverá mesmo uma briga séria, com ânimo de certeza. Tá? Diga, Morim. Professor, assim, tem muita coisa a ver com there is, there are, mas assim, no inglês tem aquele negócio que em vez de falar às vezes oh my god, eles falam oh my gosh. Por que eles falam isso? Não sei. Também vejo muito gosh. Cara, deve falar muito rápido. Aí acostumou de falar oh my gosh, aí foi assim, muito chato. Oh my gosh, eu acho que é para tipo, para pessoas da religião evangélica que tá na Bíblia, que não pode falar o nome de Deus em vão. Então, para não falar oh my God, eles falam oh my gosh, que é tipo, não tá falando Deus em si, tá? Sabe? É tipo isso. Eu presumia que era isso. Uma forma de você não falar o nome de Deus em vão, aí você faz algo similar, mas eu presumia, mas não tinha certeza. Na minha visão, pode ser simplesmente que alguém começou a falar muito rápido oh my God, e simplesmente saiu oh my gosh, e todo mundo começou a falar oh my gosh, sem querer. Acho que não. Mas enfim, criançadas, antes da gente treinar, dúvidas? There is, there are. Há, com o sentido de existir. Admitindo passado, presente, futuro. There is e variações para o singular. There are e variações para o futuro. Ou melhor, para o plural, beleza? E ó, acostumem-se, tá? Vocês terão instrução de tiro na EPICA já, tá? Na AFA também. Pistola 9mm, fuzil HK-33. E, enfim, santinhos e gominhos aqui tem instrução, né? Tem experiência com armamento real, senhores. Então, enfim, inclusive tem umas fotos que eu não vou divulgar. Mas nesse final de semana, agora, né, na Páscoa, o Gomes e o Coelhão vieram aqui em casa, a gente foi lá na minha mãe e ela pegou o revólver do cofre. Mostrou para eles o 838 que ela tem, um revólver desse. Mostrou o revólver? Mostrou a peça. Mostrou o pistolão? O Gomes pegou na pistola, pegou no cano, de 8 polegadas, tá? Enfim. Vamos lá. Vocês treinaram com a pistola? Deixa eu ver se... Ó, vou mostrar pra vocês aqui só. Eita, prepara printer. Mas não... Pô, cuidado com... Não é pra printar nem porra nenhuma. Vai mostrar a pistola. Eu mostrar a pistola? Vou. Olha o Gomes pegando na pistola. Cara, olha o tamanho desse revólver. Tinha que ser o Gomes, né, meu? Vai chegar os caras falando lá na hora do Gomes. Caraca, professor, o maior trabucão, professor. Que isso? Tá dando pra ver? Meu Deus do céu. Atira no cara aí pra ver se a cabeça não explode. Minha mãe anda com esse revólver na rua, filho. Tem noção? Cadê a enquete, xerife? A cara do Gomes, cara, que moleque escroto. Cara quadrado. Obrigado. Novidade. Tem ele e Coelho andando com o revólver. Isso daí, se pegar no pé, vai virar aleijado. Aqui, ó, o microfonezinho. Nem precisa pegar no pé. Olha o karaokê que rolou. Tanto pra caraca. Karaokê com a pistola. O pior é que eu pensei na mesma coisa, irmão. Não, eu achei que eu tinha visto a pistola na foto, notificou. Aí eu falei, pô, o karaokê com a arma. Ouviram encher o saco do pessoal fazendo pergunta? Já fizeram? Voluntário para corrigir. There isn't anything we can do anymore. Não, Deixa um novo, Antônio, por enquanto. Depois, se não for... Vai Guimarães. Pode ser. Sem cartear, hein? Pô, mano, sem cartear, Essa é meio mano, fácil, aí não hein? vai dar. Tô zoando. Aquelas ali que eu esqueci o nome. É o verbo de ligação, né? O are e o is tá atrás, não dá, porque isso é pra pergunta. E aí vai ficar there is. Como é a girl, tá no singular, e usa isso. Perfeito. There is a girl. Há uma menina, e todo mundo, os garotos, fica desesperado, né? There is. Próximo. É meio fácil, hein, criança? É rápido. 30 segundos para fazer. Ups. Se a enquete tivesse ali, seria mais fácil. Ih, xerife interino. Estão te zombando aí, hein? Sadinhos. Vamos dar um golpe de Estado. Vamos colocar o Antunes no poder. E ela? Que isso? Se quiser sim, mano. Ô, Santinhos. Diga.
Posso te mostrar uma música? Não é otária. Cara, eu fico com medo das É tuas respeitosa. músicas, ô, Calma, Antônio. relaxa. Olha aqui. Eu vou preparar. Pô, Gabi, na real, isso é cabelo de homem, né? Tá meio zoado. Cabelo de homem? Como você é machista? Eu não sou machista, nem se eu quiser. Machismo é Ah, não. Qual é, cara? Não é possível. Muito bom, Santos. Muito bom. Ele está subindo. Mano, rapidinho, agora que eu reparei, alguém conjugou um pouquinho errado a questão aqui da enquete, né? Quer falar, Belinho? Era só pra responder a questão mesmo. Então, fica pra próxima, fica pra 3, tá? Deixa o Guimarães essa que ele levantou. Vai, Guimarães, corrige aí. Eu fiz a última, professor. Pode deixar ela. Ah, tá. Então vai tu, Belinha. Obrigada. Santinho, eu vou por eliminação. Tanana, tanana, two boys in the car. O there is não pode ser, porque, tipo assim, tá no plural, two boys, então there is tá eliminado. A C e a D também estão eliminadas porque a ordem tá invertida, logo é pra pergunta, então sobrou a letra B. Perfeito. There are. E aí, molecada, não tem muito o que pensar, né? There are, a, plural, que é 2 meninos. Perfeito, Belinha, tá? Mais uma. Putz, esqueci que no plural era there are. Porra, Salgado, caralho. Acabou de explicar, mano. Salgado é muito apagado, mano, pros credo. É que entra pelo vidro e sai pelo outro. Isso depois. Precisa adoçar o seu cérebro. Salgado é É apagado fogo, com mano. força, mano. Em alguns momentos, cara. Santinho, já tô sentindo que essa é duplo gabarito, hein? Oi? É duplo gaba, hein? Que essa aí é um pouquinho duplo gabarito, assim, professor. Eu também acho. É duplo bagarito. Por quê? Ô, Santinho. Por que seria duplo gabarito? Olha, eu vou Na hora da Pode- explicação, a gente tenta falar, Santos. Só pra não atrapalhar quem tá fazendo agora. Ah, entendi. Não é duplo gabarito, mas tudo bem. Não é mesmo, não. O Santos. Não, eu entendi o que vocês falaram. Na explicação a Pode gente ser, mas definiu. não é exatamente. Tem uma melhor do que a outra. Tem uma melhor, tá? Mas a outra... Fica melhor, justamente. Na verdade, não poderia, tá, senhores? Ô, Santinho, Oi. posso fazer a próxima? Essa aqui ou a 4? A próxima, a 4. Tá, quem vai fazer essa aí pra mim, crianças? Pode ser você, Vieira. Guimarães já foi. Pode ser tu, Vieira, pra gente tentar... Então, professor, Desmembrar. vamos lá. Nessa daí, eu marquei a que eu achei que era mais certa, né? Que era a letra B, there isn't. Beleza. Porque na hora de completar, ficaria that's worrying. There isn't a single aircraft in order. Que seria não há um único avião funcionando. Mas também analisando as outras alternativas, there is a single aircraft in order. Meio que até faria sentido, porque seria, é preocupante, tem um único avião funcionando, mas não tem um único. Parece bem melhor, assim, parece uma resposta Sim. bem mais rica. Isn't there, o isn't there é mais uma estrutura de Pergunta. interrogativo, Interrogação. e o is there, mesmo caso. Então é letra B. Tudo bem, Vieira, eu concordo com você, tá? Molecada, there is a single, tá certo? Tá. Ah, só que não fica coeso. Fica estranho de falar. Porque o ideal, quando a gente fala assim, né, que apenas there is only one. Não é only fans. É only one aircraft in order. A single dá a ideia de um único, mas não há, tipo assim, nenhum. Ou melhor, aqui é não há nenhum. Na verdade, aqui não há pelo menos um, entendeu? A single. E aí, enfim, eu aqui, por questões de justiça, eu vou dar um duplo gabarito, tá? Óbvio que a B é melhor. Melhor. Mas não está gramaticalmente errado o there is. Não, só se a questão ficar isso, né, PK, seria, eles iriam contar com um duplo gabarito ou... Não, essa questão aqui, ela tem problema, tá? Ela não cairia na prova de vocês. Fatalmente, tá? Porque essas duas aqui estão gramaticalmente corretas. Obviamente que a B, né, ela é mais usual no sentido oral da língua, né, as construções em inglês, mas vocês não têm nada a ver com isso, beleza? There isn't. Diga, alguém falou? Nessa letra C, isn't there não seria usado como tag question? Seria.
Mas não é o caso porque não acaba com a interrogação, né? Só você saber se é uma interrogativa ou não, é só você ver se tem ponto de interrogação. Se não tiver, já descarte. Seria uma tag question. Question exige a interrogação, tá? Não é o A caso. primeira coisa que eu vejo é se tem interrogação, depois eu leio a pergunta. Muito bem, porque a Lá no interrogativa é colégio mais tem um óbvia a desses, né? estrutura, né? A interrogativa tem uma estrutura mais óbvia, então, se vocês procurarem, já facilita. Quem ia fazer essa, Antunes, que tinha se oferecido? Sim, né? Ô, professor, Diga. aconteceu um negócio na escola, quero ver se o senhor acha certo da parte do professor. Teve um teste de matemática que a professora passou e ela colocou matéria que ela não tinha ensinado pra gente. Certo. Achei certo. Aí, não. Tudo bem. Passou aqui no curso. O senhor ensinou aqui pra gente. Mas aí, pô, quando a gente foi falar com ela, ela falou que podia falar e tranquilo, mas quando a gente realmente foi falar sobre essa questão, que ela não tinha ensinado pra gente, ela começou a ser os ataques. A gente falou, não, mas eu sou professora de matemática, que não sei o que, não sei o que, vocês não podem fazer nada, eu tenho mais poder do que vocês. Meteu essa? Não sei o quê. Aham. Aí a gente estava reclamando com ela, ela falou, mas vocês não têm meio que um comunicado para fazer com a escola? Então, vocês utilizam desse recurso, que aqui vocês não vão ganhar nada comigo, que eu não vou Isso é dar verdade. 0,7 Mota, pra aconteceu um vocês. bagulho parecido comigo ano passado, velho. Eu literalmente iria ter fechado uma prova muito, tipo assim, uma professora que deu, se eu não me engano, é Calma aí, contato mano. nos dedos, Nem quantos 10 ela tem, falar, mano. e tiraram meus bagulhos. Bom, Aí, crianças, aqui no Direto ao Ponto você sabe a nossa opinião, né? Não é porque a matéria não foi dada que vocês não vão fazer questão. Mas, na escola... Não é porque não tem. Ainda tem Não é coisa, porque não Santinho. existe resposta que vocês não responderão. Não é porque a questão nem existe que vocês não a farão. Tomou mal fora também pra largar de ser trouxa e ficou com cara de bunda. Mas, enfim, no contexto de escola, realmente, a regra é um pouco diferente, né? Acho que a professora foi um pouco deselegante. Se foi um Não, erro professor, dela, ainda tem mais poderia coisa ter ainda. sido admitido. Posso falar a segunda parte da história, professor? Vai querer fazer a primeira questão pra depois falar. Já vi que o Mota mentiu, né? Mas fala. Não, eu quero Não, mas é real falar, mesmo. que tá todo mundo. Na hora que a mundo pessoa tava falando, ela apontou para um aluno lá que tava quietinho dele e falou assim: pô, você não errou uma outra questão que você sabia fazer, que era bem mais fácil que essa? Querendo, tipo, meio que entre aspas, humilhar o cara. O cara falou: professora, mas aquela questão lá a senhora não deu a matéria. Que a gente tava falando que queria que fosse anulada. Aí ela falou: ué, mas eu sei que vocês já tiveram essa matéria antigamente. Ele falou: cara, professor, eu pego meu livro, meu caderno, eu pego tudo para poder te mostrar, a senhora vai ver que não tá lá. Aí ela falou: cara, mas eu fiz faculdade, eu fiz tudo lá, tenho meu diploma e eu sou professor de matemática. O cara literalmente virou assim e falou: legal, muito parabéns para você. Na minha turma, Mas ela não tem. falou a mesma coisa, cara. Ela falou que se a gente Nossa. reclamasse da questão, ela ia tirar a revisão da gente. Então, foi isso, professor, de uma forma meio que para castigar. A gente. Ela falou assim: vai todo mundo ficar sem revisão pro resto do ano por causa que vocês encheram meu saco com essa questão. Só que na revisão dela não tem nada que cai no teste, pô. Foi Não muito adianta bom. nada. A professora deu esses argumentos de que ela tinha estudado, sei lá o que. Aí, foi um pouquinho ousado a partida, foi, mas olha o que ele disse. Ele falou, na sua época você ficava ajoelhada no milho, na nossa época a gente come o milho, então não dá pra comparar. Olha o que o cara disse, velho. Caraca. Já fizeram, crianças? Quem vai fazer essa daí? É o Antunes, né? Faz aí, Antunes. Beleza, então, vou fazer por eliminação. Primeiramente, essa questão aqui, vou dar uma lida, né, claramente. The police is horrible. Tananã, at least 5 soldiers with war experience. Esse pelotão é horrível. Tananã, pelo menos 5 soldados com experiência de guerra. Então, primeiramente, essa questão está em plural. Então, que a gente está se referindo a 5 soldados. Então, não tem como ser singular. Então, a gente já elimina as alternativas que tem o is. Então, agora, a gente vai ter que fazer agora por sentido, que seria em relação aqui, o que eu marquei foi a B, né? Que seria o negativo, que não há pelo menos 5 soldados com experiência de guerra. E confirmando também, achei que poderia ser correto, Santinhos, porque que há pelo menos 5 soldados com experiência de guerra. Por isso que eu fiquei com dúvida, eu queria te perguntar em relação a essa questão.
Crianças, nenhuma das outras pode, porque aqui é uma estrutura Aí de interrogativa. interrogação. É estrutura de Nada a ver. interrogação, marquei errado. Então não Cara, se concordo. você olha a questão, a primeira coisa que você olha na questão, cara, você Ah, vê é, o agora que ela eu tá te pedindo. Se é uma interrogação, se é uma negação, se é uma afirmação. Se não tiver ponto, cara, tira tudo que for interrogação. Aí afirmação e negação, você dá uma olhada melhor, que às vezes pode ter uma coisa ou outra ali que pode interferir, entendeu? Então, galera, essa aqui é meio não simples. prestei atenção, mas é bem. Mas bem ou mal você safou, né? Entretanto, aqui não poderia ser nenhuma das outras por causa da estrutura interrogativa das demais, tá? Alguém quer perguntar? Moreira, Belinha? Ô, Santos, Diga. voltando na questão 3, que eu tava com essa dúvida lá, quando você fala, por exemplo, eu tô com uma arma aqui e eu só tenho um cartucho, que merda. Ou você fala, eu tô com 10 cartuchos, que merda. Tipo, é preocupante quando você tem um cartucho, ou é preocupante quando você tem 10? Cara, pergunta de maluco, Moreira. Depende da situação. Tipo assim, não é cartucho de se tinta, você né? tiver com 10 tiros para enfrentar um batalhão, é preocupante do mesmo jeito se você tiver não, um só. é que assim, Cintinho, aqui fala, é preocupante ter mais de um avião funcionando? Não. Ou é preocupante ter um avião funcionando? Ter Não, ele somente fala um? assim, isso é preocupante. Não há nenhum avião funcionando. Não há um único avião funcionando. Tá certo. Entendi tudo agora. quebrado, isso é preocupante, entendeu? Entendi agora. Beleza? É que nesse exemplo aqui não tem um que salve essa turma. Aí... Exatamente. Não há um apagado. Quer perguntar, Belinha? Santi, na questão 4, ao invés de usar experience of war, por que ele botou a war experience? Aqui são duas formas de você se referir nas experiências de guerra. Experience of war não é usual. O correto mesmo, né, é war experience. Aqui a questão da como que a língua é construída, tá? Não é uma regrinha pré-estabelecida. O usual é falar war experience, tá? É uma parada meio fixa. Próximo. Pegadinha malandra pra quem só vê a primeira que parte e depois já marca. Óbvio. Óbvio que tem pegadinha. Quase que me alombrei aqui. Se eu posso responder essa daí? Pode, amor. Marca uns 2 minutinhos pra galera pensar. Depois você chama a música. Porra, comi chocolate pra cacete até final de semana, mas aí nasceu um chifre de uma espinha aqui no meio da minha testa, mano. Tá horrível. Espinha. Ô, Cintinho, O senhor gosta de chocolate branco, né, Santos? Também. Eu gosto de todos os chocolates Santos, da vida. Diga, falando Gabriel. nisso, Chocolate branco não é chocolate branco. Você ganhou bastante chocolate na Páscoa? De verdade mesmo, sem zoeira. Você ganhou bastante chocolate? Ganhei. Vocês viram o ovão que a Steph me deu? Eu vi, Santos. Comeu muito ovo da Páscoa, Santos? Eu vi o ovo de colher. Pô, cara, o jeito que o professor fala aí, uma sacanagem, né, cara? Pô, ganhei Cara, mal, bom, ganhei. moral, Mexeu a boca pra não falar. Começa. Primeira pergunta que me fizeram hoje era se eu bebo muito leite. Depois daquilo, galera, eu já fiquei escaldado. Todas as Já não perguntas que quer vêm de mais vocês- brincadeira, já não. O Santos estava sério até fazerem a pergunta. Eu tava aqui. Não, mas Desabafo. leite é bom Contáveis, pra. incontáveis. Mas leite é bom pra cicatrização óssea. Verdade, tem cálcio. Pois Só não é. fala que o Santos tem que beber tomar cálcio muito direto, É leite, importante. sacanagem. Não, eu não tô falando de zoeira, não. Tô falando real. É importante tomar leite. Bom. Então tá, Antunes. Ô, Pelo que eu Antunes, entendi, só- você gosta bastante de beber bastante leite? Ô, Antunes, só não, Não, pode falar eu pro gosto de Santos café. beber leite, né? Que o Santos tem que beber leite o tempo inteiro, porque é sacanagem. Cara, não tô falando zoeira, não, tá? Mas é leite integral ou é desnatado? Que fique Antunes? claro, né, Antônio? Sério, Que tu fique tem que claro. tomar normalzão, mano. Você vai lá na vaca da tua zona. Ô, Antunes, mas tem que ser leite integral ou desnatado pra poder cicatrizar o osso? Parceiro, eu não tenho a menor ideia. Mas aí tu não tá Ele sabendo Ele vai direto reclamar. na fonte, ele vai direto na Ou tu fonte. vai ser cru mesmo. Tu vai lá na vaca da tua. Epa, pode banir, professor? Tô brincando. Pode banir, né? Pode banir. Eu bani, eu O bani. Antônio pede, né, cara? Ele tem um. Ele Desculpa. suplica o banimento. Não, Não cara, vai ter que pra ser mim, integral mesmo. Tem que ser se Chega, fosse Felipe. eu, Sinta seu coração, a cada, Felipe. Se você se quiser fosse banir, eu, você a pode cada banir. palavra do Antunes já Já era foi, um professor, já cliquezinho foi. ali. Cara, na moral. No momento que o senhor falou siga, eu só fui na. Não, Seu não, coração já tinha te dado o norte.
Se algum dia eu for xerife, eu vou fazer igual o Santos fez em uma aula que ele falou. Repete mesmo? Aí na hora que o cara fala, vou banir no meio da frase pra ficar engraçado. Todo mal. Ô, Santos, Já fizeram, crianças? Já quando já eu for fizeram. xerife, a cada frase do Sim, senhor. aparecer um cliquezinho ali pra ver. Não é que é? possível. Professor, já tem 34 votos, hein? Acho que já dá pra corrigir. Quem vai Posso corrigir fazer? essa pra Posso mim? fazer? Você, Eu- Mota? Tá com a mão levantada Eu? aí? Você não tinha Amorim, vai. falado pra fazer? Vai, Amorim. Tá. Marca a que alternativa isso? correta. Any other victim at the crash site yesterday? Tá, vamos começar por partes. Aí, quando a gente vê na estrutura da frase, a gente já vê que é uma interrogativa, porque Bom. tem um sinal ali. Então, a gente já elimina a letra B, porque é a única que não está na estrutura de interrogação. Perfeito. Então, o que sobra pra gente? Tem que ver o tempo da frase, que é algo muito importante aqui. Então, aqui, se você ver, você pode ver que está no tempo passado, porque any other victim at the crash site yesterday, que é ontem, exprime bem. passado. Então, você tem que já ver o verbo to be no passado, que é was. Was there. Isn't there e are there não pode ser, porque are there é a pegadinha, né? Pra você poder marcar de cara, você se alombrar e ser engendrado. Porque are está no presente. E isn't there tá de negação, e não é negação interrogativa. Então já anula aquelas duas ali e fica D. Que Pô, tá muito certinho. bem, Amorim. Caraca, que orgulho, moleque. Parabéns. É isso mesmo, já, senhores. O ideal é que vocês tivessem detectado que trata-se de uma frase na interrogativa, já pega a estrutura, e temos aqui um advérbio de tempo passado. Então, essa frase aqui se refere a tempo passado. E aí é só você procurar a estrutura correta, tá? Tranquilo? Bem, mais uma. Você, tá, Mota? Vai corrigir essa para mim, tá? Tá com a mão levantada aí, deve estar se voluntariando, então. Não, Corrija pra mim. eu ia perguntar pro senhor se que junho, eu só perguntando, junho vai ser o último dia do curso. O seu Ael só vai corrigir a prova e depois vai dar tchau para todo mundo, né? Não vai ter mais aula. Então, feito quando a gente fizer, né? Quando acontecer o concurso, a gente ainda entra na semana depois do concurso, né? Corrige a prova certinha, faz uma resenha e um encerramento de ciclo, tá? Então, em julho, vocês vão se livrar da gente, molecada, infelizmente. Só uma coisinha. Pô. Depois dessa prova, que é? você ainda vai poder ter um acesso por um tempo, assim, à plataforma, de poder continuar estudando, assim, durante o tempo? Vocês têm acesso à plataforma durante um ano, molecada. Basta manter os pagamentos mensais, tá? O nosso curso, ele é de um ano. Então, mesmo terminado, vocês mantendo ali as mensalidades, o curso fica disponível durante 12 meses. Ô, Vieira, tu tá criativo nas questões, né? O curso todo. O moleque simplesmente colocou, cuidado com there is e there are, eles vão puxar seu pé à noite. Gostei. É você, tá, Mota, para corrigir essa pra mim Professor, aí, posso tá? corrigir essa? Deixa o Mota, ô Guimarães. Tu pega a Que próxima. isso, essa aqui eu não queria corrigir. Tem que botar Eu corrigi texto nas anterior. questões bem criativo pra ver se vocês... Ele não quer corrigir, não, Pra ver se chama a atenção de vocês. Mota, não tem essa de não querer, não. Tu tá aí falando merda desde a hora que a gente começou. Aí agora, o que importa, você não quer. Se vira. Te dá mais um minuto. Se não corrigir, é banimento, hein? Boa. Banimento. Se não corrigir a banimento, ele não volta mais. Não, é banimento que eu vou marcar o campinho Não, lá, né? é só Banir para remoção, sempre. só remoção. Não posso banir permanentemente, que isso aí é coisa de otário. Mas os professores podem vir. Sim, professor, mas é contra o meu código de conduta. Mas não é contra o meu. Ô, Santos, fala assim, é só contra o seu código. Não é contra o meu, Vieira. Ô, Santinhos, o Diga. que o senhor indica nesses 3 meses que vai ficar de julho até outubro para ficar fazendo? Ué, revendo todas as aulas gravadas, fazendo todos os exercícios, para caso você não tenha passado, né? Você já começa em outubro embrasado, filho, com a gente de novo. Você acha que é bom fazer um curso de inglês, Santos? É só para reforçar mesmo, que eu tenho tempo. Sinceramente, não. Eu vejo. Eu só faria um curso de inglês porque Em outras palavras, ele está falando que sua aula de inglês é ruim e que ele precisa de uma outra melhor para aprender. Não, é para ter vocabulário, entendeu? Para aprender a falar também. Não, olha só, se você quiser fazer, não prejudica. É necessário? Não. Só estudando por aqui mesmo já tem vocabulário mesmo, né, para fazer as questões. Você ter a forma que você fala, né? Na fala mesmo. Talvez. Ô, Se Santos, quiser aprender gramática. Ô, Santos, eu vou falar bem a verdade. Depois que eu entrei no direto ao ponto, quando eu fui falar inglês com a professora ficou impressionada com o tanto que eu sabia falar.
Sério, meu? É sério, irmão. E a professora parece Ed na moda. Muito engraçado. Ah, mano, Fique tô feliz, cara. ligado. Nosso curso não tem foco em pronúncia, né? Aqui é mais questões de realmente vocês acertarem as questões de marcar. É o inglês Não. aqui, o espartano, mas. É porque assim vocês vão lendo as questões, eu vou associando e vou aprendendo. Muito bem. Que bom Ô, estar Santos. servindo para isso. Diga, mulher. Depois que eu comecei o curso lá em outubro, eu nunca mais estudei para uma prova da escola, né? Somente eu prestei atenção nas aulas. É porque eu tenho que estudar as apostilas, né? E sentindo. Eu, tipo assim, era um outro conteúdo que não estava dentro do conteúdo que vocês estavam explicando aqui em português. Eu tirei 9,5 na prova, sem estudar nada. E a maioria da sala foi ruim. Molecada, papo reto, tá, moto? Sem nenhuma modéstia. Nosso curso de português é o mais forte da Via Láctea. Vocês podem fazer qualquer concurso, né? Mas pode ser concurso da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da Controladoria Geral da União, concurso para promotor de justiça para juiz federal. Vocês vão passar. Quiçá numa provinha do colégio. Tá? Pô, sendo bem sincero, professor. Eu era meio ruim por natureza em português, eu melhorei bastante usando, com essa informação do curso mais do colégio, né? Pra ficar um E pouco... nem terminamos ainda, Morim. Quando a gente entrar em sentar-se mesmo, que começamos agora, né? E fechar, vocês vão olhar para uma questão, professor, isso daí é uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de gerúndio. Se vocês falarem isso no colégio, a professora vai estar escrevendo no quadro, filho, ela vai olhar assim. Quem falou essa porra? Você ousa desafiar? Eu Nem mesmo, o professor de vocês sabe Ô, Santos, uma oração reduzida. minha professora de português era muito estranho, porque quando eu falava alguma coisa assim, ela simplesmente olhava para trás e falava: o que tu falou, irmão? Desse jeito não. Né, Abreu? Não falei mesmo, não, falei certinho, é só porque ela não entendeu o que eu falei. Ela simplesmente, eu falei um monte de troço lá. Tava certo, só que ela não entendeu. Eu vou dar aula para vocês, molecada, de oração reduzida. É o assunto mais lindo da face da Terra. Ô, Santinho. Reduzido e desenvolvido, né, pessoal? Se não me engano. Oi? É reduzido e desenvolvido, né? Você tem a forma reduzida e a forma desenvolvida, né? Então tem as duas. Gomes, que estava falando merda, deu aula pra gente ontem. Gomes, que estava falando merda, é a forma desenvolvida. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que eu posso falar assim, Gomes, falando merda, deu aula. Gomes, falando. Eu reduzi. Eu não botei o que estava falando, pronome relativo. Não, eu só reduzi. Gomes, falando besteira, deu aula. Essa oração falando besteira é uma oração. Ela é igual a oração desenvolvida. Ela tem a mesma classificação da desenvolvida, só que ela está reduzida. Aí você vai dizer que ela é uma oração subordinada. Ô, professor, então a gente vai ter que atualizar a língua portuguesa, porque a gente conseguiu reduzir mais as palavras. Então, molecada, a gente normalmente fala de maneira reduzida. Dificilmente vocês falam desenvolvido, tá? Mas a gente vai ver isso direitinho. Mota, corrige essa pra gente ir embora. Vai. Última de hoje. Pode ser da forma safa ou você quer explicação mesmo? Explicação. Safo, primeiro que você não conseguiria, mas explica pra Não, dá sim. Cadê o ponto de interrogação? Já elimina 3 ali. Isso não é ser safo, isso é explicação. Isso não é ser safo. Acabou, filho. Mas Acabou? se fosse pelo jeito certo, tinha que ver. Ó, tem verbo to be ali. Ele tá dando um oi pra gente. Aí tem que ver, já não pode ser there is nem there are. Eita, there are. Nem sei como é que fala esse negócio. Sim. Tem que ver. Aí você vai ver, tem o where e o was. O was já não é usado para de. Então já pode descartar, mas também tá na forma de interrogação, pode descartar também. Letra B. Pô, cara, mas isso não é a forma safa, não. Essa é a forma de explicação. Muito bem, criançada. Olha só. The scene was horrible. Ou seja, também está se referindo a um evento do passado. Então, a gente compreende que essa frase está no passado. The scene was horrible. Haviam, né, at least 10 injured soldiers. Haviam pelo menos 10 soldados feridos. No passado, haviam. Porra, o Mota foi irretocável, cara. Caraca, Mota, que orgulho. E, crianças, com isso, eu vou ficar devendo para vocês, na próxima semana, a gente vai fechar esse assunto aqui, eu quero ver com muita calma, tá? Porque ele é batata de cair, tá? Conectivos. A gente estuda na semana que vem, fazemos exercícios, tá? E venham, então, de boa. Hoje, então, estudamos substantivos, né? Plural de substantivos. Relembramos contável e incontável. Foi tranquilo, né? Substantivos com ING, como identificar. Isso daqui é super importante. Quero que vocês
Fiquem craques nisso. Eu mudei a câmera de lugar, até que eu esqueço que eu estou em olhar para cá. Então, né, fizemos tudo direitinho. Estudamos aqui agora o There is There, que é um detalhezinho bobo, mas que cai na prova de vocês. E ficou devendo, então, conectivos para a gente ver na semana que vem. Beleza? Molecada, estão dispensados aí. Valeu, Santos. Boa noite, Santos. Muito obrigado. Valeu, Santinho. Boa noite. Vira. Valeu, Santinho.